Amigos do Sport TV, um grande abraço, mais uma vez, muito bom dia. Imagens ao vivo do Autódromo Internacional de Monza, na Itália. É a 14ª etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1, Grande Prêmio da Itália. Daqui a aproximadamente 30 minutos teremos o início da sessão classificatória. Essa sessão é muito importante no que tange as posições, porque obviamente, todos querem largar ali na frente e já tivemos um fim de semana que até agora teve um domínio total da equipe Ferrari. Ontem, sexta-feira, treinos complicados, com bandeiras vermelhas, chuva, seco. Leclerc dominou as duas sessões, a primeira e a segunda. E hoje, no treino pela manhã, 7 horas, horário de Brasília, foi o início do treino. 1 hora de treino e o domínio foi do Vettel. Portanto, a Ferrari dominando, por enquanto, as ações no Grande Prêmio da Itália em Monza, no quintal italiano. Estou aqui com o Reginaldo Leme e também com o Felipe Giafone, que já vão cumprimentar os amigos do Sport TV, mas antes eu peço licença, vou dar uma chegadinha ali que a Mariana Becker já está no nosso telão e ela está ao lado aí de um piloto brasileiro que a gente deposita bastante confiança, quem sabe um dia chegar na Fórmula 1. Um grande abraço, é um prazer estar contigo e manda um abraço para esse garoto maravilhoso que é o Pedrinho Piquet. Bom dia, beijo, Mari. Bom dia, beijo para vocês todos que estão nos acompanhando. Eu fui chamar ele de Pedrinho, mas não dá mais para ser Pedrinho. Aqui, ó, aqui o tamanho. O Pedrinho estava atrás do Peroni, esse australiano que sofreu um acidente horroroso na Fórmula 3. A gente já vem de um grande prêmio da Bélgica, muito complicado, né? Na Fórmula 2, um piloto perdeu a vida na pista, quer dizer, o Antoine Hubert nos deixou aqui, deixou o público e o automobilismo de luto, e a gente achou que vinha para um grande prêmio mais tranquilo, mas aqui já aconteceu um grande acidente. Graças a Deus, o australiano está bem. E quem estava logo atrás era você. Como é que você viu o acidente? Eu estava atrás dele botando pressão e eu acho que ele não queria perder a posição e ele saiu da pista e continuou de pé no fundo, né? E eu acho que, tudo bem, a zebra é perigosa, mas todos os pilotos sabem que tem um bump lá, que é, se você estiver fora da pista, você tem que tirar o pé, voltar para a pista ou passar por fora dele. Ele continuou no máximo, sabe? Eu acho que na hora da corrida não pensou direito e, sabe, o carro pegou um voo impressionante. Eu lembro de ver o carro no alto, assim, né? E você senta muito baixo no carro de Fórmula, então parecia, sabe, eu acho que estavam 5, 6 metros. Mas felizmente você viu que ele, sabe, saiu do carro normal, então eu acho que o ralo também ajudou, porque acho que ele caiu de cabeça para baixo. Então, enfim, nesse acidente não teve muita força G, que no caso do Antoine teve, né, que um carro veio a 200 por hora e bateu nele. Nesse não teve muito, então deu para ver que os carros também são seguros, né? E Pedrinho, num momento como esse, dá medo? Você chega a pensar, ai meu Deus, ou você não pensa em nada e segue com o pé embaixo? Como é que passa na cabeça nessa hora? Bom, eu sabia que ia ser o safety car, então, mas eu fiquei bem preocupado, sabe? Porque a gente acabou de ter um acidente feio, né, semana passada e ver um daquele atrás, sabe? O cara voando. Eu achava que ele tinha caído para fora da pista, né? Porque eu passei e ele ainda estava no ar. Então, e na hora que eu comecei a falar com o time, eles não tinham visto ainda na TV, porque eles demoram para mostrar esses acidentes na TV, né? Por causa de ser algo forte, né? Então, mas felizmente ele saiu bem e todo mundo está feliz. Joia, muito obrigado. Terminou em sexto a corrida. Isso faz parte do amadurecimento do piloto, né? Serginho, Regi, Felipe, o pessoal que está nos vendo. Os caras desde cedo veem esse tipo de coisa e tem que se acostumar a depois seguir correndo como se nada tivesse acontecido. Obrigada, Pedrinho. Obrigado. Obrigado, Mariana Becker. Eu estou me lembrando aqui, os 2 detalhes eu quero falar aqui que eu puxei na lembrança agora. Primeiro, do momento do acidente. Se você compara com o acidente do Hubert, esse foi muito mais espetacular, né? Se você parasse para pensar, uma pessoa que não viu os dois e mostram a imagem, fala assim, nossa, esse piloto aí tinha muito mais chance de morrer do que o Antoine Hubert, né? Porque foi uma coisa assim espetacular, mas graças a Deus não aconteceu a fatalidade que aconteceu com o Antoine Hubert. E outra é que o Pedrinho Piquet já sofreu um acidente terrível quando ele estava na Porsche, se não me engano, há 2 anos atrás. Não, vai mais um pouco. Mais um pouco. Ele deu uma capotada, não me lembro qual foi o autódromo aqui no Brasil, se foi Interlagos, deu uma capotada. Goiânia. Foi Goiânia. Deu uma capotada assim, daquelas que a gente imaginou, o cara... E graças a Deus também não aconteceu nada com ele. Bom dia, Reginaldo Leme, bom dia, Felipe Giafone. Bom dia, Serginho, bom dia, Felipe, bom dia, amigo do Sport TV.
Na verdade, esse acidente aí, o grande problema dele foi que depois do voo, ele caiu em cima do guarda-rei com a metade do carro, aí que assustou um pouquinho mais. Mas a diferença em relação ao do Antônio Hubert, que ali foi batida em T. A única coisa que não pode acontecer no automobilismo é batida em T. E aí é um problema da Oruge que ou eles mexem na Oruge ou então esse risco vai existir sempre. Bom dia, Felipe. Bom dia a todos, Regi, Serginho. E agora, o que não pode acontecer mesmo é o carro decolar dessa forma, né? Eu realmente faço parte da Comissão de Segurança no Brasil, a gente tem um grupo para isso. E é sabido que essas lombadas em curva de alta pelo lado de fora, ela tem um padrão. O que acontece normalmente? Essas lombadas têm um padrão FIA, só que quando você passa com o carro em baixa velocidade, numa curva 70 até 100 km por hora, a pressão aerodinâmica não força o carro para baixo, o carro está um pouquinho mais alto e ele não decola. A hora que ele está uma curva rápida, o carro está travado no chão por causa da pressão aerodinâmica, ele está mais baixo. E a hora que pega, ele levanta. Então, primeiro é isso que não pode acontecer. E a outra, como o Piquet falou, deu sorte, o ralo salvou ele talvez, porque ele caiu de ponta cabeça, se a gente depois ver a imagem com calma, que ele cai bem de quina nos pneus ali. Se não tivesse o ralo, poderia ter pego o pescoço dele. Então, deu muita sorte mesmo. O acidente do Pedrinho Piquet, que eu estava me referindo, foi em Goiânia, 2015, quando ele participava ainda da Copa Porsche, né? Que é uma das atrações aqui do Sport TV. Reginaldo Leme, domínio da Ferrari até agora, 2 sessões ontem o Leclerc, hoje a sessão do Vettel. Será que a Ferrari está no caminho para conseguir a vitória em Monza, que é uma vitória, digamos assim, sempre emblemática para os carros italianos? Principalmente depois de ter vencido em Spa, uma semana depois correndo em Monza. E vamos ver essa luta pela pole entre o Vettel e o Leclerc. O Leclerc tem 3 poles, o Vettel tem uma só. Se o Leclerc fizer uma quarta, ele empata com o Bottas e com o Hamilton, que é um resultado excepcional. Vamos dar uma olhadinha nos números de Monza. A gente sempre traz aqui alguns números legais, algumas estatísticas do circuito. Esse circuito italiano tem 11 curvas. O desenho é muito simples, né? Serão 53 voltas. É a prova mais rápida, 1 hora, 1h15, 1h16. De prova, 5.793 metros, 3,56 milhas. Na corrida serão 306 quilômetros a serem percorridos. E temos aí algumas imagens de coisas que já aconteceram em Monza. O Rubens Barrichello é recordista da pista com 1:21.046, recorde de volta de corrida. Schumacher tem 5 vitórias e Hamilton também. Quer dizer, caso o Hamilton vença, ele passa a ser o Mr. Monza. E temos aí 19 vitórias da Ferrari, foi a equipe que mais venceu. O time teve 6 campeões vencendo ali. E temos, daqui a pouco a gente vai mostrar uma imagem muito legal também, a gente está vendo várias imagens de Monza, aí a vitória do Nico Rosberg, vitórias do Vettel, o Vettel venceu em 2013, as vitórias do Hamilton em 2014, 2015, 16 e 18. E nós temos uma imagem muito legal que ontem já mostramos, mas hoje temos com, digamos assim, uma riqueza de detalhes maior, que é o Johnny Scheckter. O sul-africano que foi campeão exatamente em 79, quando guiava a Ferrari. Johnny Scheckter, que teve digamos assim, uma carreira muito legal na Fórmula 1. E ele hoje, esse carro é de propriedade dele. Eu só não entendi por que a asa tá torta. Se o Reginaldo puder explicar, explica. Eu acho que houve um erro de montagem, aliás, ali ele tá meio torta. E ele hoje, mais uma vez, andou. E você viu esse carro de perto, né, Regina? Eu vi de perto aí, na época, e vi de perto mais recentemente, em 2014, que eu estive na fazenda dele, onde ele tem simplesmente todos os carros de Fórmula 1 que ele pilotou. É um arquivo, assim, uma coisa sensacional, né? A gente vê, e eu voltei a ver esse carro que foi aquele que deu à Ferrari o último título antes de um jejum de 21 anos, que só viria a ser quebrado em 2000 por Michael Schumacher. Espetacular o carro, né, Felipe? Espetacular, e você vê como eles não tinham ainda uma ideia da asa dianteira. Parece que eles pegaram uma asa traseira lá de trás e jogaram para frente, né? Era a parte aí que você vê a evolução da aerodinâmica para hoje, né? E você vê que o bico é estranho ali. Eles meio que adaptaram essa asa aí na frente, mas um carro espetacular. E a diferença dos pneus dianteiro e traseiro, você vê que o pneu dianteiro é bem fininho em relação ao traseiro, né? E nessa corrida em que ele ganhou o título de 79, aí em Monza, a Ferrari fez dobradinha com o Villeneuve, o Gilles Villeneuve em segundo. Vamos ouvir um pouquinho o V12? Ô, saudade desse barulho.
É impressionante o ruído. Numa época, Sérgio, vamos ver um pouquinho mais. Numa época em que a televisão não transmitia ainda para o Brasil, a gente ouvia corridas pelo rádio, na voz do velho barão Wilson Fittipaldi, a gente identificava a Ferrari no som, né? No áudio do carro. Ruído do pelo motor. Ruído do motor V12. E tinha também a Matra, que era V12, mas era um ruído diferente. E claro que o torcedor ferrarista, o tifoso, o apaixonado pela Ferrari, vendo essa Ferrari 79, guiada aí pelo sul-africano Jody Scheckter. O Scheckter hoje que tem uma fazenda de orgânicos, né, Regi? É impressionante a potência que é essa fazenda dele, onde ele mora e ele produz. Eu acho que ele é o maior produtor de orgânicos da Inglaterra. Ele abastece o mercado inglês. Legal, já vimos aí o Johnny Scheckter. Eu vou de novo ali para pertinho do telão, porque lá está a Mariana Becker, atrás está o motorhome da McLaren. Tinha um negócio do anúncio do Alonso, a gente brincou aqui na nossa timeline, porque o Alonso ia fazer um anúncio, ele está desde ontem sentado ali ao lado do Zac Brown. Ele já anunciou alguma coisa aí, Mariana? Não, fica aquele papo, pra mim, meio papo furado, que em 2021 talvez seja interessante. Não sei, viu? Eu não estou levando muita fé, mas nunca se sabe aqui na Fórmula 1 os acordos. Eu queria falar com vocês um negócio que vocês estavam comentando aí da questão do vácuo, né? Quem vai ajudar quem? Na verdade, aqui no Grande Prêmio da Itália, quem tem o direito do vácuo na Ferrari é o Leclerc. No Grande Prêmio da Bélgica era o Vettel, né? Isso a gente acaba sabendo por informações aí por baixo ali do motorhome, a gente acaba descobrindo, né? Hamilton tem a prioridade, obviamente, na Mercedes. E o que aconteceu? Os pilotos foram avisados pela direção de prova de que, ok, podem fazer esse esquema de ajudar um ou outro para pegar o vácuo e conseguir um tempo melhor, mas não pode atrapalhar a equipe adversária, que é uma coisa que está acontecendo também. E o cara que vai nos explicar sobre isso é o Pietro Fittipaldi, que é o piloto de testes da Haas. Pietro, como é que você faz para não atrapalhar a outra equipe e ao mesmo tempo conseguir um vácuo para o teu companheiro de equipe? É muito difícil, né? Primeiro a equipe precisa decidir quem vai ter a prioridade, né? E porque um vácuo nessa pista dá, eu acho que uns 3, 4 décimos, que é muito tempo, faz uma grande diferença na classificação. Eu acho que no final das contas, todo mundo vai estar na mesma sequência na classificação, porque todo mundo vai sair mais ou menos no mesmo horário. O único negócio é que todo mundo, antes da última curva, diminui muito a velocidade. Aí que todo mundo vai estar brigando para o melhor espaço para pegar o vácuo, entendeu? Então, eu acho que não vai acontecer muito que eles vão atrapalhar no meio da volta que o outro carro está acelerando, entendeu? Porque vai estar todo mundo na mesma sequência, mas o negócio interessante e a parte difícil é achar seu espaço no último setor antes de você começar na volta que você vai empurrar, entendeu? Beleza, vamos ficar de olho aí, hein, Serginho, nesse ciricutico todo que vai acontecer na pista. Verdade, e é depois da Ascari, a última variante ali, porque aqui tem aquela mini reta, depois entra a parabólica, ali já é pé embaixo. Não adianta também, esse negócio de vácuo não é coladinho. Tem que ter uma distância, porque coladinho é turbulência. Tem que ter aquela distância necessária. Agora, eu fiquei surpreso, sinceramente, com esse negócio de prioridade. Prioridade para um, de vácuo, prioridade para outro. Você vê que na Ferrari, por exemplo, a prioridade é do Leclerc. Na Mercedes, eu duvido que a prioridade seria do Bottas algum dia. Jamais vai ser. Jamais vai ser. É interessante isso, né? E foi legal. Essa informação que a Mariana trouxe é espetacular, né? Porque é uma coisa que eu ouvi a entrevista do próprio Leclerc ontem, ele falando, a gente não pode sacrificar um carro contra o outro. Então, isso é informação lá de dentro mesmo, importante, e que é estipulada, porque também não faz sentido. Você vai sacrificar um, mas não é que você vai sacrificar um vai na frente e outro vai atrás. Então, você vai deixar os dois sem levar vantagem? Então, eles têm que ajudar. Como disse o Pietro, se tem 3 a 4 décimos, é muita coisa. Entre os 4 primeiros na primeira sessão, tinha um décimo. Exatamente. Então, o vácuo vai decidir a pole de hoje. Pode decidir a pole de hoje. Impressionante a importância e, como eu estava dizendo até no primeiro treino livre, no terceiro treino livre, a diferença que tem de Monza em relação às outras pistas, porque a gente sabe que o grande problema da Fórmula 1 hoje é a turbulência se você ficar muito próximo do carro da frente. Em Monza, como a asa é quase zerada, né? A nivelação é muito pequena, exatamente para não ter downforce, porque lá o que importa é a velocidade, volta a existir o vácuo como nos anos 70, nos anos 80, sem o perigo da turbulência, a não ser que chegue muito perto
como você disse, Sérgio. Muito bem, melhores momentos de Monza, não, de Spa-Francorchamps. Monza é só na outra semana. De Spa-Francorchamps, a gente vê agora os melhores momentos da primeira vitória de Charles Leclerc na Fórmula 1. Estamos com imagens do circuito de Spa-Francorchamps da Bélgica e nós vamos acompanhar a 13ª etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1. Todo mundo sabe que o automobilismo é um esporte perigoso. Quem pratica, quem acompanha, sabe dos riscos. E fique em paz o Antoine Hubert. Começa o Grande Prêmio da Bélgica, sai tracionando bem o Leclerc. O Hamilton tenta tomar a segunda posição. Já tem gente espalhando, é o Vettel. Max Verstappen está já fora da corrida. E ele vai tentar passar o Hamilton, vai tentar dar um troco imediatamente. E conseguiu, vai usando a potência. Olha lá, foi embora o Gasly. E eu falei dele, ele perdeu logo 2 posições. Abriu a asa, vai para mais uma manobra de ultrapassagem. O Hamilton, a curva é para a direita. E o Hamilton consegue botar na frente. Opa, não foi por fora de novo, foi. Mas ele deu um drible lindo no Ricardo. Que passada, hein? Com 21 anos ele vai ter que mostrar que é gente grande, que é adulto na pista. O Hamilton tá meio segundo mais rápido do que o Leclerc. Batida forte. É uma Alfa? É uma Alfa. Uma Alfa Romeo. Giovinazzi bateu. Leclerc, Charles Leclerc. O jovem monegasco, pela primeira vez um piloto de Mônaco, pela 100ª vez a Ferrari larga da pole e com o pole position ganha. E o Leclerc, pela primeira vez, ergue o troféu. A gente via ali, assim, essa última imagem, ela é muito emblemática ali. O garoto da Ferrari tá louquinho ali. Torcida da finlandesa também. A gente via aquela imagem dele erguendo o troféu com uma tristeza, olhou para o céu, dedicou, obviamente, ao Antoine Hubert. Ele mostrou, inclusive, que estava com o adesivo ali. E eu ontem falei, Reginaldo Leme, com o Felipe, que eu perguntei para ele se ele já tinha escutado o hino de Mônaco, né? O hino do Principado, né? Ele falou que não, mas parece que pode se tornar aí uma trilha sonora. Todo mundo está querendo isso, pelo menos os italianos estão querendo que se torne trilha sonora da Fórmula 1. Quem sabe, o próximo hino, né? A gente ficou tanto tempo ouvindo o hino alemão, agora é era do hino inglês. Uhum. Quem sabe aí o monegasco possa ser um habitué aí nosso na Fórmula 1. E foi uma corrida muito legal, né, Felipe? Foi uma corrida com todos os ingredientes, porque a temperatura da pista mudou de sexta para sábado, de sábado para domingo. Foi realmente uma corrida espetacular, como sempre é Spa, só com aquela vírgula do acidente do Antoine Hubert que tirou o brilho da comemoração de uma primeira vitória de um piloto que foi recém-contratado, que vai fazer a corrida 35 dele agora em Monza. Quer dizer, só isso que tirou o brilho dessa vitória do Charles Leclerc. Exatamente, foi um fim de semana triste. E, ao mesmo tempo, marcou o Verstappen vinha numa sequência espetacular de entregas de resultado, né? Mostra que amadureceu de vez. Para sempre conosco, Tônio, está dizendo ali, é o do Gasly. AH, Antoine Hubert. É o Pierre Gasly que faz essa homenagem aí ao autógrafo do Antoine Hubert ali. Muito legal. E também valeu o Spa, como, né, fazia tempo que o Verstappen não parava, né? Ele acabou batendo um pouco polêmico, gente que achou que foi culpa dele, que não deveria. Eu vi de um ponto um pouco até diferente. Eu acho que o Raikkonen jamais viu ele vindo. Tinha um carro lá que acho que era o Pérez no meio que cobriu a visão dele ali naquele momento. Mas, enfim, mostra... parou uma sequência grande, mas que mostra que o Verstappen, por a gente estar falando isso, que ele é um piloto hoje completamente amadurecido. Muito bem, vou de novo ali para o nosso telão, porque agora já está ali atrás daquele grande painel. E esse painel é legal, porque traz todos os pilotos campeões da Ferrari ali. E só com um detalhe que eu conversei ontem com o Felipe Giafone, mostra todos eles, Rubinho, Schumacher, Felipe Massa, os grandes campeões, o Vettel, tem ali o Leclerc também, já fazendo parte da galeria de pilotos. Mas o Fernando Alonso, ele está de capacete, né? Não mostra o Alonso ali. Talvez não seja muito bem quisto na Ferrari, não sei. Mariana Becker, você está à frente aí do time italiano.
Pois é, o Jandy, o nosso cinegrafista, fez esse enquadramento porque justamente a grande dúvida, Vettel ou Leclerc. Eu tinha acabado de falar dessa informação do vácuo, que agora seria a chance do Leclerc pegar o vácuo, mas chegou a nós uma informação, nosso produtor Lucas Brito deu uma conversada, aqui do lado estava o irmão do Leclerc, e ele disse que, na verdade, agora seria a chance do Leclerc. Aliás, minto, não vamos fazer confusão. O Leclerc teria que dar o vácuo. Não sei se é o Vettel que vai ter a vantagem ou se vai ser o Leclerc. A gente tem duas informações contraditórias. O jeito vai ser a gente prestar atenção aí para ver o que vai acontecer. E uma outra informação importante é que os caras chamam aqui de salsicha, que é essa zebra um pouco mais que sobressai um pouco a pista e que talvez tenha causado esse acidente, provavelmente foi que causou esse acidente, além da aceleração do piloto. Ela foi retirada rapidamente, então, quer dizer, os pilotos da Fórmula 1 não vão ter esse perigo para enfrentar. Ou seja, pessoal, Leclerc e o Vettel não sabemos ao certo, temos que ficar de olho. Já está ali, acho que o Leclerc está lendo no caderninho ali alguma coisa, né? Olha a torcida do Charles aí. Agora vamos dar uma volta na pista de Monza. O Giovinazzi hoje é o nosso cameraman, o nosso condutor. A gente vai dar uma volta nos 5.793 metros desse circuito que parece simples, mas é muito rápido e tem curvas bem complicadas. Antônio Giovinazzi vai dar uma caroninha na nossa Hot Lap. Vamos lá. I'm Antonio Giovinazzi and I will take you on a lap in Monza. You do have good exit after we have a long straight, I think one of the longest in F1 season. It's really good point to overtake. We have DRS and a long straight and big brakes for the first chicane. You brake at least 100 meters, so a really tight chicane. Really important also here to have a good exit and to have a good exit for again another long straight. We have this curvone, third corner, easy flat. But really important to get a slipstream before the braking for the second chicane. Braking is around also here for 100 meters. Again, tight chicane. You can use a lot of the curb on entry and on exit. And then you have Lesmo 1, where it's fast corner, almost just a lift. Then you use all the curb. You can go for the Lesmo 2, really good because you have a lot of pressure on the car. Then again, you have a lot long straight, so good exit again. DRS point, good point also to overtake before one of the best corner, I would say Ascari. Is fast corner, use the curb inside, and then just a small braking and back on throttle to again a long straight. It's fast track, I would say Monza. And then we come in for the last corner, really good corner, parabolica. And this is it. I think now is a lot better with the exit we had. Before was gravel, so we are really difficult and really easy to put the car on the gravel. Muito obrigado, Giovinazzi. Eu sinto muito lhe dizer que você perdeu essa volta. Você, quando saiu na volta, já saiu com as 4 fora. E no complemento da parabólica, nosso fiscal aqui, o nosso representante dos comissários, Felipe Giafone, anulou sua volta. Sinto muito, Giovinazzi. E você viu que o Cucuruto estava lá, aquele que eles pegaram e levantaram, dá até para perceber que provavelmente é o mesmo usado para fazer as gincanes, que na verdade é um pedaço de borracha aquilo lá, provavelmente que fez decolar o carro na Fórmula 3. E se Monza é tão rápido assim, hoje ainda, você imagine sem as 3 chicanes, que foi até 1971, a partir de 72, o título mundial brasileiro do Emerson, é que começou a existir a primeira chicane, depois a segunda e a terceira. E essa imagem aberta nos dá toda a dimensão do templo que é Monza, né? Do templo do automobilismo. Esse é o famoso... Silverstone e Monza, as duas únicas pistas que estão aí desde 1950. Esse é o famoso Parco de Monza. A única vez que Monza, o Grande Prêmio saiu de Monza, foi para Imola, exatamente porque pela segurança teria que destruir uma árvore e não é permitido. Vamos nessa! Fórmula 1 2019 já está no ar.
Grande Prêmio da Itália, vamos agora para a fase classificatória. Vamos agora para a tomada de tempos oficial para o Grande Prêmio da Itália, 14ª etapa do Campeonato Mundial. Vamos para a qualificação, vamos ver quem larga na frente, quem vai ser o pole position, com essa imagem linda aí da velha pista. É realmente espetacular. A Itália que faz fronteira com 6 países, França, Áustria, Suíça, Eslovênia. E aí você vê o Vaticano, que é a menor cidade do mundo, né? O menor país do mundo, melhor dizendo, o menor país do mundo. E o segundo menor país, mais o pole position do ano passado. Aliás, desculpa, o pole do ano passado foi o Kimi Raikkonen, né? Não foi o Vettel. E o acidente com Derek Warwick em 1990 de Lotus. Esse acidente que impressionou pela pancada, Naquela época não tinha halo, não. Você viu que o cara veio ali com o carro de cabeça para baixo, como diz o Felipe Jafone, de ponta cabeça, e simplesmente não tinha halo, mas ele saiu de lá sem nenhum problema. Os pneus são esses aí, estão aí com uma diferença de 1,1 do pneu mais macio para o pneu mais duro. Algumas nuvens no céu, mas a possibilidade de chuva nesse momento ela não existe. A umidade está em 53%. A temperatura da pista 34 graus, nunca esteve tão quente no fim de semana, porque ontem tivemos um fim de semana, uma sexta-feira diferente em relação à temperatura. E a temperatura ambiente 22 graus, de novo a imagem linda, a imagem aberta de Monza, esse palco, esse templo mítico da Fórmula 1. Esse é o Autódromo Internacional de Monza, que agora está com a lotação esgotada, Felipe Jafone. É impressionante, realmente o que tem de gente nesse autódromo. Muito bacana de ver. Agora, a curiosidade aí que eu tô realmente que eu acho que vai dar o que falar. Eu estava lendo aqui, foram 13 penalizações da Fórmula 3 por atitudes desde atrapalhar até a corrida. E eles estão esperando isso aí, justamente não ter aquilo que o Pedro estava falando, de não se atrapalharem, né? E a outra exatamente isso aí que você falou, que a gente o tem limite que ficar, da pista. Exatamente, que a gente tem que ficar muito de olho na classificação é isso. Passou com as 4 para o lado de lá, como aconteceu com o Lando Norris, isso foi ontem. Eles decidiram hoje que o piloto vai perder a volta que ele está fechando e a seguinte. Isso não é muito relevante para a tomada de perder a seguinte, que normalmente para a classificação o piloto vem já com a bateria gasta, né, finalizando a bateria naquela volta, então obrigatoriamente ele vai tirar o pé para a volta seguinte, mas a volta vai ser anulada, e a gente viu muito isso acontecer no primeiro treino hoje de manhã. Muito bem, Hamilton lidera com 268 pontos, Bottas tem 203, Verstappen tem 181, Vettel 169, Leclerc 157, os demais Gasly, Sainz, Kvyat, Raikkonen, Albon, Norris, até o Kubica, todos marcaram pontos, menos o Russell. O Russell deve estar assim, poxa, um pontinho só para mim, né? Todo mundo marcou pontos, menos eu. Ele está zerado ali na tabela de classificação, na tabela de pontuação do Campeonato Mundial de Pilotos. Reginaldo Leme. É, exatamente o Russell, que é o piloto, vamos dizer assim, que é em quem a Fórmula 1 aposta, né? Principalmente os ingleses, né? Porque foi campeão no ano passado da Fórmula 2, mas está aí na Williams simplesmente para não ficar inativo, para não ficar só como um piloto reserva, piloto de teste, uma vez que o piloto de teste não testa, ele testa simulador. Então ele está aí fazendo um ano numa equipe muito ruim, não poderia pretender mais alguma coisa mesmo. Só queria citar aqui o brasileiro Caio Collet, hoje em Budapeste, na primeira da corrida da rodada dupla, ele terminou em quarto lugar numa corrida de Fórmula 4 que foi quase toda disputada em safety car. O Caio Collet. Fórmula Renault, certo? Acho que na Fórmula Renault. Exatamente. O Petekoff está na Fórmula 4, né? Aproveitando, Regi, o gancho que você passou aí, vamos falar um pouquinho do Mundial rapidinho. Esse fim de semana está acontecendo o Mundial de Kart, que vem o ano que vem para o Brasil. Lembrando que o Felipe Massa, que ajudou a trazer esse campeonato mundial para cá. São 7 brasileiros representando o Brasil, Rafael Câmara e a Júlia Ayub, na categoria de 12 a 14 anos. E na categoria dos mais velhos, a partir de 14 até a idade que quiser, tem o Ricardo Graça, Matheus Morgato, Gabriel Bortoleto e Olingali. Vai lembrar que o Rafael Câmara, de 104 pilotos, largou em segundo. Quer dizer, ele larga das 6 baterias que eles fazem hoje, 5 ele larga em primeiro nas classificatórias, e o Olingali, de 88 pilotos, larga em 10º. Lembrando que esse é o supra-sumo do kart, é uma vez por ano que acontece, e é esse final de semana. Na Dinamarca, e o Gabriel Bortoleto, ele já fez 3 terceiros lugares, então a tendência é ele largar nas primeiras filas. Estamos com o início do Q1. Carros na pista e vamos então
O recorde de 2018, 1:19.119 é o recorde da pista do Q3, é o recorde extraoficial, tempo de classificação. O recorde do Rubinho é 1:21.046 de 2004, o recorde de corrida. Monza tem a pole mais rápida da história da Fórmula 1 do Kimi Raikkonen no ano passado, com 263,587 km por hora, de média. Estamos vendo aí o Robert Kubica, o polonês da equipe Williams. O helicóptero vai acompanhando de cima a imagem. A gente tem toda a grandiosidade do circuito de Monza. Tá bem lento ali o Gasly. E começa, né, a bagunça. Só a quantidade de carros, você já vai ver que antes da parabólica ali é onde eles têm que se achar, né? A distância, essa volta, aquelas que eles dão mais lenta mesmo, não podem gastar bateria. E só que o grande desafio vai ser quem vai dar, né, a cara pro vento aí para abrir a primeira volta. Tá vendo os números exatamente do Kimi em 2018, a pole, que é um novo recorde de velocidade em Monza. A média foi 263 km por hora. A média de velocidade, dessa volta do Kimi. A mais alta da história. E Monza não é mais a pista de velocidade máxima pontual, né? Que era no meio da reta, que chegava a se virar em 342. Hoje a velocidade máxima é 372, virou Montoya, com o Williams, e na época boa da Williams. Hoje é 378 do Valtteri Bottas, curiosamente numa pista de rua, a do Azerbaijão, em Baku, mas que tem uma reta muito longa, de 2,2 quilômetros. Lembrando que eles falaram aí que só na reta principal é 0,2 de segundo se você conseguir esse slipstream aí, que seria o vácuo saindo atrás do carro da frente. Eu tô sem o fone aqui do rádio, então... Temos aí 14 minutos. O encerramento do Q1, portanto. Volta aberta do Pierre Gasly. Temperatura da pista 36 graus. Aumentou ainda mais a temperatura da pista desde o início da nossa transmissão às 9h30. São 10 horas e 4 minutos, horário de Brasília. Kubica virou 23,966. Ele foi o primeiro a abrir volta, portanto. E esse setor 1, que a gente vale prestar bem atenção aí, porque de manhã enganou um pouquinho a gente. A Ferrari é voadora no setor 1, só que depois a Mercedes vem melhor no setor 2 e 3. Então vamos ficar de olho aí para ver como eles vão reagir aí. Lembrando que o setor 1 é onde puxa bastante vácuo também. Kvyat já faz o melhor segundo setor. Gasly vira 1:21.465. Kvyat vem para superar o tempo, 1:21.281. Agora o Stroll, 1:22.283. Russell, 1:22.217. Agora Pérez, 1:21.3. Norris, 1:21.3. Raikkonen, 1:21.0. Gasly já começou a trazer um bocado de pedra para a pista ali, ó. Isso vai ser um problema na corrida e também nos treinos, hein, Felipe? E a gente viu os capacetes, né, já sendo destruídos ali. Isso vai ser um problema. E aquele lance, né? Se você coloca a pedra, tem esse lance de trazer sujeira e também acertar o carro que vem atrás. Se você deixa asfalto, você tem o problema de limite de pista. Então, você vê que não tem uma solução fácil aí para a FIA resolver essa história do limite de pista. Ferrari que foi primeira em todas as posições, né? Em todos os treinos a Ferrari foi a primeira colocada, primeira e segunda sessões de... Giovinazzi tem um 20.657.
Piloto italiano que deu uma carona pra gente na hot lap, na volta rápida no circuito de Monza. Você vê que o Vettel vem de cara para o vento, quer dizer, sem ajuda. No Q3 ainda, essas grandes, a Q1, as grandes equipes não precisam, não é só completar uma boa volta. O que vai mandar para eles mesmo é ver quem que vai estar na frente ali, conseguir um vaquinho pro... Ela sai um pouquinho de novo. Alguém se lembra de uma situação dessa? Eu estou tentando puxar pela memória aqui se aconteceu uma situação dessa de vácuo em que um piloto puxou o outro e aconteceu pole position. Alguém se lembra disso? Mas eu com não certeza lembro. Aconteceu, viu? Sim, então eu não tô lembrando. Eu tô perguntando para vocês, eu não tô lembrando, mas... E é difícil também de a gente mensurar, né, Sérgio? Porque existe o vácuo perfeito, que é aquele que chega a dar até 4 décimos, meio segundo, ouvi falar até mais um pouquinho do que isso, ou aquele vácuo que puxa um pouquinho, 2, 3 décimos. Então é difícil de fora aqui a gente conseguir analisar. Exatamente. O Leclerc não tá precisando de vácuo, já tem o segundo melhor setor ali dele. Vamos ver a volta do Vettel. Vai passar o Vettel, passou, marcou 1:28.77. Leclerc vai passar para assumir a ponta, 1:24.117. O Ricardo veio para rebater, o Hülkenberg veio para rebater, 1:20.1. Hülkenberg tem a volta mais rápida até agora. Essa é a volta mais rápida de todo o fim de semana, 1:20.155, sendo que a referência para esse Q1 é 1:20.542 do Vettel no ano passado. Já foi pro espaço, né? Já foi pulverizada. E lembrar que o Hülkenberg veio sim na carona, ó. Ele tá na carona do Vettel ali, eles vêm se ajudando. Do né? Ricardo, né? Do Ricardo. Então, o Vettel na frente de cara pro vento. Aqueles 2 décimos ali do Ricardo favoreceram a situação do Hülkenberg. Gasly marca o 8º tempo, agora o Kvyat sobe para 5º. O Albon, o Bottas, o Hamilton e o Verstappen não tem tempos marcados, não tinha. O Albon já pulou para 1:20.3. Terceira posição para o Alexander Albon. Excelente, hein? Muito boa volta do Albon. Temos Hülkenberg, Ricardo, Albon, Leclerc, Raikkonen, Giovinazzi, Kvyat, Sainz, Norris, Vettel, Gasly, Stroll, Magnussen, Grosjean e Pérez. Vamos ver o que arruma aí o Valtteri Bottas. Passou ali o Bottas para abrir essa volta, né? .334 ali de final. Vamos ficar de olho nessas velocidades. Você vê que ele tá de cara pro vento aí sem ajuda. Você sabe que o Bottas tem um torcedor especial, o Reginaldo Felipe Amigos tem um torcedor especial. Paulinho Criciúma aí, jogador do Botafogo, é um fanático pelo Bottas. Ele sempre manda um recadinho para mim, olha, hoje vai dar Bottas, hoje vai dar Bottas. Um abração aqui pro nosso querido Paulinho Criciúma, sempre ligado nas transmissões da Fórmula 1. Deu uma sujadinha no pneu ali o Bottas, hein? Ele foi naquele ponto onde está todo mundo dando aquela escapadinha, Felipe. E o primeiro setor ele toma ali já quase 4 décimos do Hülkenberg, que é o mais rápido, justamente pela ajuda que ele teve na reta, vinha atrás ali dos carros da Ferrari também. DRS ativado, eles vão de pé no fundo até Ascari. Ascari joga uma para baixo, depois bota de novo, senta Bottas de novo no da direita, né? É muito rápido. É e o pessoal muito gosta. E essa é bacana também. É parabólica. 2 para baixo, pé no fundo de novo. Bottas! Será que ele saiu todo? Acho que no limite ali. Foi no limite, né? Bottas valeu a volta, 1:20.156. Hamilton, 1:20.272. Um milésimo. Essa é a Fórmula 1. Hülkenberg é o mais rápido até agora, 1:20.155. Hülkenberg está fazendo a sua corrida número 170. Olha o Leclerc. Leclerc, 1:20.126. É impressionante, mas eu não sei o que acontece, mas o Vettel, que é um tetracampeão, um piloto respeitado já com tempo de Ferrari, ele não está conseguindo andar no ritmo do Leclerc. Olha, quase, você vê que ele foi no limite ali, o Hamilton também, meio carro. O Bottas foi mais no limite ali da linha branca. E você vê que suja, olha o pneu como fica. Foi, né? exatamente. Serginho. Olha essa sai de escapada. pedra. Mariana Becker.
E os pilotos foram alertados, foram avisados nesse fim de semana que se eles saírem da pista, ali naquele ponto que a gente viu o Bottas saindo com as 4 rodas, não vai valer nem a volta que eles estão fazendo, nem a próxima. São 2 voltas sem valer absolutamente nada. Eles foram alertados a isso. Ô, Mari, aproveita e dá o seu voto aí para a pole position. Nós já tivemos aqui a nossa votação no treino livre. O Reginaldo cravou Leclerc, o Felipe cravou Vettel e eu fui de Max Verstappen. Qual é a sua aposta para a pole, Mari? Só depois do rádio, um minutinho só. We need to go again. Yeah, we need to go again. Can you go faster with this set? Well, at least I can try. Perguntando se, né, para não correr o risco que a Ferrari já aconteceu em Mônaco, por exemplo, com o Leclerc. Ele falou, a gente precisa ir de novo. Aí aqui perguntou, você consegue com esse jogo de pneu ir mais rápido? Ele falou, posso tentar. O Becker, 10 vitórias pela Ferrari. Sua aposta para a pole position, Mariana Becker. Apesar do Leclerc ter dito que a Ferrari não está tudo isso, que no papel ela está mais bonita do que está parecendo, eu vou de Leclerc. Muito bem. Então, as nossas apostas feitas aqui. É o que está pintando, só que tem aquela informação, né? Se de fato no Q3 o Vettel for aquele que tem direito a pegar o vácuo do Leclerc, aí quem está melhor na aposta é o Felipe Jafone aqui. Vamos ver o que eles vão fazer. O Vettel vem para mais uma aí. Você vê que a diferença, ele está em sexto, isso é bacana de a gente ver, né? Essa aí é a Fórmula 1 que a gente gostaria de ver em 2021, né? Sem as grandes equipes estarem dominando. Lembrando por que isso acontece às vezes no Q3, que eles não dão aquele golinho a mais que eles têm de motor, principalmente que eles acabam usando no Q3, que abaixa mais de 1 segundo, a gente vai ver esse tempo abaixar, e as equipes lá de trás não, já estão usando toda a potência, ele tem que melhorar mais um pouquinho. O Vettel, nesse primeiro setor, ele melhorou, né? Virou mais rápido que virou muito próximo do Hülkenberg até. Ele vem para baixar sim. Às vezes eles podem dar uma busadinha assim no motor também para ganhar, mas... Não, ali é o Leclerc. Bandeira vermelha, hein? Bandeira vermelha. Teve algum acidente aí. Bandeira vermelha. Sessão está interrompida nesse momento. Talvez aquela sujeira que a gente viu, Brita... Opa, não, carro parado. Não. É o Pérez que parou ali numa posição perigosa. Bandeira vermelha, portanto. É o Pérez que tinha tudo para conseguir uma ótima posição de largada e para fazer uma corrida boa, porque é um carro que anda muito bem em reta. Na curva 3 ali, na saída da 3 ali. Já foi bem, inclusive, na Bélgica, tanto ele quanto o Stroll. O pessoal da Racing Point fica sem entender, né? Apagou tudo. Ele ainda achou um lugarzinho ali. É porque o lado de lá só tinha brita, né? Só tinha areia e brita. Ele trouxe pro lado de dentro e por isso que ficou essa posição perigosa. Não tinha outro jeito. O Pérez fez o que tinha que fazer mesmo. Piloto experiente que encostou o carro. Estamos com bandeira vermelha. Faltando ainda 4 minutos e 34 para o encerramento dessa sessão. Estou curioso para saber o que vai fazer o Verstappen, porque ele vai lá, ele está trocando o motor, todos os complementos, quer dizer, ele vai largar lá de trás, mas ao mesmo tempo tem outros pilotos na mesma situação e o mais rápido que larga na frente. Então ele teria que completar uma volta pelo menos aí, e estranho ele não ter fechado uma volta ainda. Olha a manobra, cuidado, tem ali um guarda-reio, puxa, mas... Agora vem de ré. Vem, patrão, vem de ré. Melhorou aí, pessoal. Tô de carro. Já está fora ali o carro do Pérez, a sessão já pode ser reiniciada. Alexander Albon é o 7º e o Verstappen é o único, como disse o Felipe Jafone, que não tem tempo ainda marcado. Essa folha que ele está vendo ali, você vê que ele não tem a TV. É justamente a telemetria que a equipe acaba passando, ó. Tá explicado. Porque... Não, aí é o Albon. É o Albon, exatamente. E essa volta é anulada, como a Mariana falou também, a volta seguinte. Que a volta seguinte ele acaba que eles não conseguem dar 2 voltas seguidas.
Um minuto para o recomeço, você vê que ele vai além da linha branca, isso já estava determinado. O Albon não está conseguindo, né? Seguir, inclusive, a recomendação da equipe. Lá no treino livre dessa manhã, ele já passou 2 vezes fora. Por 2 vezes ele já perdeu o tempo de volta. Ele foi relembrado, né, pela equipe de manhã e fez Serginho. de novo. Mariana Becker. Vamos lembrar, não sei se vocês já falaram isso, porque eu estava trocando aqui meu equipamento. O Pérez já teve problema no motor Mercedes dele no último grande prêmio, né, nos treinos. E a Mercedes anda desconfiada com essa questão de confiabilidade do motor, né? Tanto é que o Bottas, no último grande prêmio, não estava com o seu modo de potência máxima, estava com o modo, vamos dizer assim, um pouquinho mais abaixo. É estranho, né? A Mercedes é uma das equipes que menos teve problemas de motores, né? Depois dessa volta da Mercedes para a Fórmula 1, a gente vê pouco quebrar, né, Reginaldo? Pouco. Durante esse tempo, esses anos todos, né? A gente viu raras quebras. Uma delas, eu me lembro da Malásia, que tirou o título do Hamilton, foi aquele ano que o Rosberg venceu o campeonato, 2016, né? É muito raro quebrar o motor. Pois é. Falta de sorte. Aliás, é uma coisa bem que se diga, né? É raro quebrar motor na Fórmula 1. Antigamente era muito comum, né? E hoje é raro. E olha, tanto a Mercedes quanto a Ferrari anunciaram que havia uma preocupação especial para essa corrida se fizesse calor. Hoje... 34 graus a temperatura da pista, 22 temperatura ambiente. Não está tão quente. Tivemos corrida com temperatura de pista 56 graus. Normalmente na Itália, essa época do ano, a temperatura passa chega a 30 graus no mínimo. O que pega muito o motor, né, Regi, é a quantidade de retas sem parar, né? Você pega pistas que tem reta comprida, mas depois uma sequência de curvas. Monza, até você vê pela média horária, o motor está no limite o tempo inteiro, né? Então são 3 pilotos, né, que estão trocando tudo, Norris, Verstappen e o Gasly, certo? Que eles estão aproveitando para trocar tudo, que daí larga de trás e é uma pista menos difícil para ultrapassar, então eles decidiram fazer isso em Monza. Alexander Albon está ali parado ainda e agora teremos o reinício, agora 3 minutos para o final do Q1. 15 pilotos vão avançar para o Q2, o Magnussen é o último ali na linha de corte. E depois do Q3, do Q2 para o Q3, 10 pilotos vão avançar para a disputa, né, das 10 primeiras posições. Será que o Vettel sai? Ele saiu? Não vi ele sair, não. E eu acho que ele está seguro aí. A equipe falou para ele dar mais uma volta, mas não acho que ele... Não tem como ele sair daí, não. Olha, o Vettel e o Leclerc estavam de pneus amarelos, hein? Estavam de pneus médios. Bem lembrado, ó. Nem só os dois foram os únicos. Os dois foram os únicos a irem para a pista de pneu amarelo, pneu médio. Que é provavelmente que eles vão fazer no Q2, certo? Porque eles sabem, lembrando que a Mercedes fez isso no último treino, ela por um momento, ela era a única que estava com os pneus amarelos, preparando para o Q2, lembrando que o Q2, o pneu que a dureza do pneu que você faz no Q2 é aquela que você vai ter que largar. Então, tudo indica que essa é a estratégia boa para largar. E então a gente provavelmente está vendo a Ferrari fazer isso para treinar, para acertar o carro para um Q2. Menos de 2 minutos. Uma volta aí para aqueles que ainda têm chance. No caso, o Grosjean. Bom, o Verstappen acho que não vai treinar, né? É a volta para quem tem chance, mas também para quem quer se manter, né? Você vê o Magnussen, o Stroll e o Gasly estão no limite do corte ali. Então eles têm que voltar também para se proteger. Porque o Russell e o Kubica não tem chance e o Pérez parou. Então sobraria o Verstappen. O Verstappen foi para a pista. O Verstappen tem que ir, porque ele indo para a pista, ele tem a chance de largar na frente daqueles que estão com a mesma penalização que ele. E deixou para ir só nesses últimos 2 minutos. Uma volta só para passar pro Q2, né? Eu acho que ele foi pego de surpresa. Ele estava numa volta lá e teve a bandeira vermelha. Então ele está no risco aí. No power. Ih, complicou. Olha lá, já está de lado, sem potência. Bom. Pena, Ele não vai conseguir nem abrir a volta. Bom, já ia largar lá atrás mesmo, né? Mas
Tem um problema aí. Problema a ser resolvido. Isso indica o Verstappen já falou que esse motor novo da Honda é melhor, ele conseguiu sentir a potência, vem forte, mas isso já não é uma boa indicação, não. E ali o Albon perdendo a volta na curva 11, que é a parabólica, por passar a linha branca. Serginho. Vamos de novo com Mariana Becker. Não dá para perder a piada, né? O motor Honda não funcionando direito justamente quando o Fernando Alonso está aqui no autódromo. Bem lembrado. Bem lembrado. E acabou o tempo do Q1. Gasly fica na 8ª posição, Magnussen em 9º por enquanto, Norris é o 11º, o Sainz está na linha de corte, vamos ver, vai passar o Sainz agora ali. O Sainz passa e se afasta ali o 8º, o Stroll consegue ali um 12º lugar. Tem o melhor primeiro setor, o Stroll, hein? E o Leclerc o mais rápido nesta sessão do Q1. Eu ia falar do Verstappen, que eu não estava vendo ele no computador, tá aí, não abriu. Nem abriu, não deu tempo, inclusive, de abrir a volta. E quando o piloto não fica dentro dos 107%, é tranquilo, né? Porque pela regra você não poderia largar. Só que daí os comissários eles analisam os treinos anteriores, se eles acham que o piloto está dentro do conforme, que obviamente é o caso de todo mundo aí eles assinam o documento e está tudo certo para ele correr. O Grosjean eliminado e o Magnussen dentro. 10ª posição do Magnussen, 16ª do Grosjean. Com isso, o Magnussen vai para 9-5 em relação ao Grosjean. O que eu ia comentar, olha o que é disputado ali do 15º. Você está falando de 59, 53, 52, 51, 50, 49. Quer dizer, do 10º, que é o Magnussen, até o 15º, é muito próximo. Aí falando pro Russell ali, ele pedindo desculpa por ter sido 18º, mas na frente do Kubica ainda. Não tem que pedir desculpa nenhuma, né? Quando um piloto tem problema de motor no nosso regulamento de escolhas para pole position, quando tem um problema de motor, o piloto, nosso regulamento prevê que a pessoa que escolheu pode mudar de... Nós vamos assinar a permissão aqui, eu e o Felipe assinamos. Beleza. Tá, okay. Então eu vou de Hülkenberg. Ô, louco, agora você pegou pesado, hein? Agora vai. Mudou a ideia de ontem. Até ontem você estava falando que ele não devia estar nem na Haas ano que vem. Exatamente. Agora eu mudei completamente. Bom, eu sou de acordo com o vento. Bateu o vento, eu deixo a vela do barco, né, aberta. E olha o curioso, né? Com o Pérez ausente, né? Porque ele parou e caiu, não passou por Q2 pela primeira vez, acabou aquela goleada de 13-0. Em cima do Stroll. Agora exatamente. É 13-1. Beleza, hein, seu Stroll? O Papi deve estar satisfeito, hein? Mas não está nada satisfeito o pessoal lá os japoneses que trabalham lá principalmente na RBR, não estão nada satisfeitos. Vamos ouvir? Parecido com o que aconteceu na Bélgica, né? O cara vai dando o motor, vai enchendo, daqui a pouco o motor faz... Ali deu a impressão que ele até tirou o pé, estranho mesmo. E aí, Grosjean? Ontem o seu grande amigo Gunther Steiner, amigo pessoal particular, um amigo chegado ao Felipe Jafone, assim, não, né? Ele declarou que 50% de chance para o Romain Grosjean ficar ou não ficar, se o Hülkenberg vem ou não vem, ou se vai ser um outro piloto, quem sabe um piloto americano, o Alexander Rossi. Eu acho que ele não deve ficar não, viu? Ele tem que trocar alguém, a gente sabe que o Magnussen não troca, porque tem o lance de patrocínio e tudo, quem tá na corda bamba é aquele ali, o Grosjean. Meu ponto de vista... Quem é aquele? O sócio do Vettel? Olha lá, cara do Vettel, rapaz, olha lá. É o Vettel de óculos.
Algumas nuvens, mas a previsão não é de chuva. Previsão, chuva zero. Temperatura nesse momento 23 graus, ambiente 38 na pista, a umidade caiu de 53% para 51%. Já vai começar o Q2. Leclerc, Hülkenberg, Bottas, Hamilton, Ricardo, Vettel, Albon, Sainz, Gasly, Magnussen, Raikkonen, Stroll, Norris, Giovinazzi e Kvyat. Falei do Kvyat, apareceu a imagem. Pode não chover hoje, mas aquelas nuvens ali já estão ameaçando a chuva de amanhã na corrida. Exatamente. E eu repito, é muito ruim ver Monza com corrida. O Pietro e o Enzo Fittipaldi. O Enzo está na Fórmula 4. E faltou o Enzo, o Emo ali, que é o filho do Emerson, que também tá no kart aí, no mesmo caminho. Amanhã teremos uma matéria especial no Esporte... Não amanhã, mas nos próximos, em breve, no Esporte Espetacular, teremos uma matéria especial com os irmãos Fittipaldi, o Enzo e o Pietro. O repórter Felipe Brizola conversou com eles, a gente vai trazer para vocês mais detalhes e de quando vai ser exibida essa matéria no Esporte Espetacular. Felipe, Emo e a Vitória também, viu? A irmãzinha também tá no kart. Exatamente. Essa aí o Emo eu vi muito acelerar aqui. Esse é o Ian Magnussen. Eu não sabia que a Vitória estava nessa também. O carro da Haas que sobrou é o 20 do Kevin Magnussen. Tá firme e forte, mesmo depois do acidente... Desculpa, mesmo depois do acidente do Emo, a Vitória foi a primeira a dizer para o pai, quando o pai disse para ela, vem cá, Vitória, agora você entendeu, né? Chega. Ela falou, não chega não. Legal, que legal. E a gente falou da molecada um pouco, a gente estava falando do Campeonato Mundial de Kart, né? O Verstappen foi campeão mundial em 2013 nos karts de marcha, sempre bateu de frente com o Leclerc. O Leclerc também foi campeão mundial em 2011, mas na época pela KF3, que seria essa OK Júnior que o Rafael Câmara está andando hoje. E o Lando Norris também, com os 14 anos, foi campeão mundial pela KF e depois de 5 anos chegou na Fórmula 1. Então, quer dizer, é o futuro mesmo da molecada que está rolando hoje no Mundial. Parece que o Regi falou que tá uma pista hoje meio chove não molha, deve estar uma confusão. Diz que tá confusão lá. Chove e seca, chove e seca. E eu falei ontem, eu fiz 4 campeonatos mundiais quando era moleque e é onde eu mais tremi na base como piloto na história de toda a minha carreira, porque é mais de 100 pilotos por categoria, não tem lá... O bicho pega mesmo. Fighting do automobilismo, né? Paulada pra tudo que ela não tem essa. Toda largada, todas as eliminatórias com 34 pilotos e o bicho pega mesmo. Q2 já está em marcha e a gente vai aguardar os carros irem para a pista agora. E é bacana isso aí, porque hora eles refrigeram, hora eles aquecem. Aquece o pneu, mas refrigera o freio. Tem o lance do freio, mas assim, se tiver muito quente, que agora... E quando eles vão andar a primeira vez, eles estão aquecendo o freio. Então, isso tudo é monitorado. Tem um monitor, né, ao vivo pela telemetria, e eles controlam a temperatura certa, tanto do pneu da parte externa, como a interna dos freios ali. Lembrando que eles medem a temperatura do pneu de 2 formas, né? Uma é o contato, que é medida por um infravermelho que vai de fora encostando no pneu ali, então ele dá a temperatura do pneu que está encostando no chão, e depois eles medem também a temperatura interna do pneu, do ar do pneu, e que elas têm, né, a temperatura externa ela sobe bem mais rápida e a interna demora mais. Esse é o problema da Haas, que eles falam que a temperatura interna é fria e quando ela esquenta a externa passou. Então, para você achar essa janela de trabalho é bem complicado. Estamos acompanhando aí o russo Daniel Kvyat. Todo mundo na pista agora para brigar pelas 10 posições do Q3. O Hülkenberg, não me decepcione, por favor. Você jogou. Se você acertar, sai daqui, já vai jogar na. Se eu acertar, eu saio daqui para lá ver a corrida em Monza amanhã. Eu pego o avião direto lá. São as emoções da 14ª etapa do Campeonato Mundial. Amanhã, a partir das 10 da manhã, Galvão Bueno na Globo, às 10h10 a largada.
14ª etapa do Campeonato Mundial. Narra o Galvão Bueno, comenta Reginaldo Leme e Luciano Burti. Reportagens de Mariana Becker. E você acompanha desde as 9 da manhã no Globoesporte.com todo o protocolo inicial, os pilotos dando aquela volta na pista, as saídas para posicionamento do grid. Você vai acompanhar tudo a partir das 9 no Globoesporte.com. A pré-corrida e a pós-corrida também. Logo depois da bandeirada, Globoesporte.com mostrando a pós-corrida para você com exclusividade. Nas duas pernas de Lisboa, só beliscadinha no freio, duas para baixo e bota o pé de novo no da direita. Nas caras é a mesma coisa, ó. Uma beliscadinha no freio, viu? Você vê ali no break, só parece assim uma piscada de luz. São 6 freadas no total, mas são 3 fortes. É a pista de freadas mais violentas. Aquela que é forte mesmo. Essa aí da parabólica. Aí ajeita a ponta ali o Daniel Kvyat, o carro pela reta. Perdão, na parabólica não é uma das violentas. Não, não é não. É só uma beliscadinha de nada. Kvyat, agora Magnussen, 1.2615. Vem o Lance Stroll, 1.2967. Olha, você falou da Renault, agora vem com o Ricardo fazendo o melhor setor. Eles devem estar trabalhando um vácuo legal. Olha o Bottas, 1.20.018. Hamilton, 1.19.706. Primeira baixada para casa de 1.19. Vettel, 1.19.715. Sainz tem o quarto tempo, agora 1.20.533. E o Charles Leclerc, 1.19.553. Esse Charlinho não quer deixar o Vettel dormir. Charlinho tá arrebentando. Ô, fasezinha, né? Ele pegou, você pega que o Ricardo ainda teve o setor 1 melhor do que ele, só que comparando ele com o Vettel, ele foi um décimo na frente no setor 1 e depois no setor 2 o Vettel foi mais rápido que ele, um décimo, só que no setor 3 ele fez a diferença. Opa! Kimi foi passear, hein? Kimi. Esses barulhos do carro fora da pista, quer dizer, para nós, quem tá lá dentro tá odiando, mas a gente gosta, né, Felipe? O carro sai da pista, né, faz aqueles barulhos, o fundo batendo, os pedriscos, né? Coisa que hoje você, com esses motores, você consegue ouvir, né? Antigamente a gente era tanto barulho do motor que você não ouvia. Essa Ascari é rápida demais, né? Tinha que ser, né? Porque o Alberto Ascari foi um dos grandes nomes da Fórmula 1, né? Você vê que ele aproveita o vácuo até o último momento, né? Yeah, track feels a bit slower now with the sun coming out. Ele falando que parece que a pista é um pouquinho mais lenta, agora com o sol aparecendo, ela esquenta e o piloto já sente na hora ali a pista piorando. Só lembrando, o Alberto Ascari venceu 2 corridas aí em 52 e 53 com uma Ferrari 500. E assim como de manhã, se a gente comparar Leclerc com Hamilton, mas no caso lá foi Vettel com Bottas, Ferrari bem mais rápida no setor 1 e depois ela perde no setor 2 e 3. Ontem eles fizeram um comparativo ali que na reta, pegando só a parte de reta mesmo, a Ferrari chegava a ser 6, 7 décimos mais rápido que todo mundo, né, na parte de aceleração, mas depois nas curvas de baixa perde mais para a Red Bull e depois nas de alta perde mais para a Mercedes. Diferente até um pouco do que a gente vem visto. Isso foi uma análise ontem depois dos treinos aí em Monza. Uma diferença grande da Ferrari na reta. Pouco mais de 7 minutos para o encerramento de Magnussen. E o Kvyat na linha de corte ali, na linha de risco. Depois Stroll, Norris, Giovinazzi, Gasly.
E o Raikkonen sem tempo, né? O Raikkonen estava marcando tempo naquela volta que ele acabou escapando, deve ter ido para o box, obviamente para dar aquela trocada de pneu. Um 19,553, primeira volta de Charles Leclerc. Charlinho com o melhor tempo do fim de semana até agora. Olha a diferença dele nos setores. Setor 1 ele foi mais lento. O Hamilton foi mais lento, mas foi mais rápido nos outros dois setores. Mas na combinação da volta, o Charles leva vantagem sobre o Hamilton. De 153 milésimos. I think we need some tow, guys. We'll do next. Ele falando, ó, a gente precisa de algum vácuo aí para poder melhorar. Porque é diferente, o piloto lá se mata ali, se esforça para ganhar um décimo, só que um vácuo bem arrumado aí dá 3, 4. Então... A participação da equipe Renault tá boa nesse momento, né, Regi? Com o Ricardo em quarto e o Hülkenberg na 7ª posição. Principalmente do Ricardo, né? Excelente classificação numa pista que exige do motor. É o que mostra que a evolução da Renault tá aí. Não é ainda o que eles prometeram, mas vai ser. Temos agora 5 minutos, aquele tempo que dá uma paradinha, todo mundo vai para o box, vai botar pneu, a temperatura agora subiu para 38. O Norris tinha razão quando ele disse que a pista estava mais lenta. Sobe a temperatura, a tendência é os carros andarem menos, né? Vai piorando. Vai piorando. Agora, será que o Gasly voltou para a pista e andou? Será que, por ele ter a penalização, ele poderia, de repente, dar um vácuo para o Kvyat, que acabou de falar no rádio? Sai na frente, pelo menos na reta principal, puxa um pouco e garante ele para frente? Será que tem essa parceria toda aí? E a gente está vendo o Esteban Ocon, ele como piloto da Mercedes, ele está ali no box da Mercedes, mas vai ser piloto da Renault no ano que vem. O que você acha que vai acontecer com o Esteban Ocon depois de ter parado tanto tempo na Fórmula 1, tá sem guiar, porque ele não tem feito nenhum treino de sexta-feira nem nada, a não ser simulador, não está participando de nenhum campeonato? Essa parada é ruim para os pilotos, né, Reginaldo? Ele pelo menos vai ter que passar o nosso verão, o inverno deles inteiro dentro de um simulador. 5, 6 horas no simulador por dia. Mas isso não é, quando a gente vê o presidente da FIA, Jean Todt, ao lado do Alain Prost, isso não é o que é o real, né? O simulador é uma coisa e a realidade é outra, né? Sem dúvida nenhuma, mas ele vai ter que fazer isso, aliás, ele já deve estar fazendo, mas ele está fazendo num carro da Mercedes, vai ter que fazer na Renault, e para estar em condições de, na pré-temporada, aí sim ele se readaptar a um carro de corrida na real. Ainda me pergunto se eles vão liberar de repente mais para frente para ele fazer os treinos de sexta-feira, que faria total sentido, né? De colocar ele para treinar. Pelo menos da manhã, exatamente. Né, nas últimas corridas, já que ele é piloto, agora eu não sei se tem toda essa esse acordo entre Mercedes e Renault. Eu acho que já ele está aí na Mercedes, acho que a tela dele é preta. Não deve estar enxergando nenhuma informação mais da equipe para não passar para a Renault no que vem. Ele não está nem do lado do Toto Wolff, ele ficava ao lado do Toto Wolff. O Toto Wolff falou, você quer ficar aqui, ficar lá no cantinho lá. O teclado é falso, aperta, não acontece nada. Na tela dele passa um filme. Passa um filme. Mas ele é piloto do Toto Wolff e não sei se o Toto vai conseguir essa liberação da Renault aí para que ele treine. Seria bom. É muito difícil. Eu acho que era bom para a própria Renault, né? Era bom para a Renault. Mas mais do que para ele, até para a Renault, né? Mas é muito difícil. E o pior é o seguinte, vai ficar no lugar de quem? Porque a Renault também anunciou a saída do Hülkenberg, ele seria no lugar do Hülkenberg, ele não pode estar no lugar do Ricardo. Exatamente. Só pode andar no carro do Hülkenberg. E faz todo sentido, né? Um já vai sair, o outro vai entrar, deixa andar. Informação, se eu não me engano ali, que foi a última pole do Vettel, foi em 2008, quando ele estava ainda com a Toro Rosso, é isso? A hora que eu olhei, eu perdi.
Não, o Vettel venceu 3 vezes aí. Desculpa, ele Mas venceu. mas a primeira vitória dele, aquela foi uma Foi em 2008, foi com a Toro Rosso, 2008 com a Toro exatamente. Rosso. Olha que maluco, né? Assim, Mas um que sai, isso? parece um enxame de abelha, assim. Vai todo mundo. É a Marginal? É a Avenida Brasil no Rio? Você vê que ninguém quer liderar. Isso por quê? Ninguém quer sair na frente. Agora o pessoal de trás aí corre um risco de ser atrapalhado, mas quem vem nesse bolo de trás aí e pega um vácuo grande, né, os carros que vão passando, vai cada vez gerando mais vácuo, né? Eu lembro... Faltam 2 minutos, mas é como se fosse corrida, né? Exatamente. Eu lembro que, para dar um exemplo, o pessoal entender, Indianápolis, no warm-up de Indianápolis, que era a única vez que os carros, todos os 33 carros andavam na pista, você podia quase não ver carro na sua frente, só que formava quase um redemoinho, assim. O vento vai a favor, então o carro é rápido, você falava, pô, mas tá tão rápido assim a pista, é porque tá todo mundo andando e o negócio vai. Então um monte de carro desse na reta acaba facilitando e puxando o pessoal que vem atrás. Virou corrida literalmente. O Charlinho passou de passagem, acompanhar para poder exatamente fazer o jogo do vácuo ali, né? E diferente do que a gente tinha falado dos pneus médios, né? A gente não tá vendo ninguém com pneu médio aí. Eu acho que a preocupação é tão grande de repente você ficar de fora, porque tá tão próximo os tempos, que se as equipes lá de trás pegam um vácuo bom, como a gente já viu, né? Você mesmo comentou ali do Hülkenberg, acaba tirando. Então eles não querem correr o risco e estão indo pro pneu macio mesmo. E o Vettel estando atrás do Leclerc confirma a informação de que é dele o direito do vácuo mesmo. Que agora, a partir do Q2, isso vai ser importante. Acho que o Felipe mandou uma ordem aí, contratou alguém lá. Mas eu quero ver o Q3, né? Aqui ainda tudo bem, né? Tá aí o jovem tailandês Alexander Albon. Ele entrou para a equipe, falou, agora você entrou na equipe, então você vai puxar a fila toda. Exatamente. Faz um bom setor 1. Eu falava exatamente sobre essa situação para os amigos que não acompanharam o início da nossa transmissão às 7 da manhã do treino livre. O Alexander Albon entrar numa equipe em que, por mais que os carros sejam parecidos, a equipe é uma equipe co-irmã, né? Equipes que trabalham conjuntamente, a Toro Rosso e a Red Bull, mas você senta num carro que você nunca guiou, para você ter uma certa, quando agora a bandeira quadriculada é agitada, tem uma certa, digamos assim, até uma inibição natural, né? De querer passar uma informação ou sentir o carro, você não teve oportunidade, no caso do Albon, né? E ele está se mostrando um cara maduro, né? Apesar dos 23 anos de idade, né? Maduro para isso, né? É difícil mesmo a situação. O ponto decisivo aí pro pessoal, você vê que mudou. O Raikkonen pulou lá para cima. Quem vem mais fechando? O Magnussen já passou, tá fora. O Gasly já passou, tá fora. Vamos ver o Kvyat. Passou. Giovinazzi fica fora também. Vamos ver o Norris. Falta passar o Norris ali. Hamilton, 1:19.464. Olha o Hamilton aí, ó. Sabia que eu tinha que apostar nele. Sabia. What a mess. What a mess. Reclamando, ele falou, né? Que desastre que foi aí, bagunça que foi. Provavelmente pode ter sido atrapalhado, pode ter errado, não sei exatamente ao que ele se referiu. Olha só, tem de pedra. Bom, tem que limpar a pista ali, hein? Eu acho que vamos fazer agora entre o Q2 e o Q3. Isso na corrida vai ser um problema. Pode olhar amanhã que vai ter pedrada no capacete, que até aí tudo bem. Giovinazzi não entrou por 2 milésimos. E eu tava acompanhando aqui, ele deu verde, parecia que ia dar pra ele... faltou realmente pelinho ali. E olha o torcedor do Giovinazzi aí, ó. Antônio Giovinazzi, 99. Correndo em casa. Que legal, né? Que legal. Hamilton mais rápido pela primeira vez. A hegemonia da Ferrari foi quebrada nesse final de semana, senhor Reginaldo Leme, depois do rádio do Magnussen. Okay, Kev, P12, so just 0.1 out of P10, but anyway, good job, okay? Tá bom, P12 para ele, bom trabalho, obrigado. Ok, Reginaldo Leme. Tá pronto. A história, não brinquem com Hamilton. Aí tá sempre alerta para qualquer falha entre os favoritos, ele ir lá e cravar a pole ainda. Raikkonen foi 10º e o Giovinazzi 11º.
Mas foi um bom trabalho do Giovinazzi, né, Felipe? Ficou ali colado no Raikkonen, né? E vem no fim de semana que a pressão, a gente sabe, pra cima do italiano é enorme, né? Quão é importante você ter o piloto mais velho da Fórmula 1 com 39 anos e um jovem de 23 anos de idade como o Giovinazzi na mesma equipe? Pro Giovinazzi é muito bom, né? A mesma coisa que está acontecendo com o Leclerc. Quando você tem um piloto referência, né, um cara que é bom, vamos ver de repente o Kvyat dá daquela... Foi o Giovinazzi ou foi o Raikkonen ali? Foi o Raikkonen. Porque se for volta rápida ali, vai vir punição, certeza aí. Precisa só entender se nesse momento eles estavam fechando volta, os dois querendo abrir um na frente do outro, entendeu? Mas era o Gasly ali, né? E aí o Norris também tá com uma sapatilha que de um lado é lua e do outro lado é o sol. Mesma coisa, o capacete, um lado dele é o sol. É o mais novo brother do Valentino Rossi. Ficou na 14ª posição o Lando Norris. Olha lá, esse é o vácuo que eles... Isso é tudo combinado. Você viu que ele veio puxando. Na hora da freada, ele vira para a direita e dá a pista livre para ele ter uma freada decente. Então, isso é tudo realmente combinado ali ajudando o Carlos Sainz. Né? O Sainz passou e o Norris não. Então nós temos o Hamilton, o Leclerc e o Vettel, o Ricardo, o Bottas, o Albon, o Sainz, o Hülkenberg, o Stroll e o Raikkonen. Eu queria reparar naquela ajuda que ele deu, se ele abriu o DRS, porque eu acho que até o que eles podem usar, o carro da frente, se vê que está numa distância, abrir uma distância e está lá só para ajudar o de trás, é não abrir ali a asa móvel, que vai gerar mais vácuo para o carro de trás. Impressionante como é que o Magnussen consegue deixar o cabelo tão penteado depois tira a balaclava, tira o capacete, penteado, tá penteado no capricho ali, né? Deve ter uma cola ali. Aí. Aí você tem um cara, você senta na arquibancada e tem um cara com aquela buzina ali atrás de você, o Felipe já fala. Já tem o Q3. Hamilton, melhor tempo do fim de semana, 1:19.464. Existe o artigo 5 do regulamento nosso aqui, o artigo 5 parágrafo 4, a linha 3D, que diz que pode mudar também. Não vou mudar mais nada, não. Não vou mudar mais nada, não. Não vou mudar nada, não. Vou de Hülkenberg mesmo, até o fim agora. Vou morrer abraçado com o Hülkenberg hoje. Vai mesmo. Já morri abraçado com o Verstappen, né? Nós te damos uma chance de trocar o Hülkenberg pelo Ricardo, manter a equipe. Ou então você trocar, você fala assim, já que não vai na classificação, eu vou apostar que ele vence a corrida amanhã. Pode ser? Depois, seria o GP número 170. Ele tem uma pole position, que é aqui no Brasil, Interlagos, 2010, se eu não me engano. E não tem vitória nenhuma, nem o pódio. Nem o pódio. Mariana Becker. Vamos tentar ouvir aqui o Sérgio Pérez, o que houve com o carro dele. Perdí potencia durante la recta, creo que es algo relacionado al motor. No lo sabemos exactamente qué fue, no he hablado con los ingenieros, pero sí, una pena porque este es el motor anterior y creo que mañana era una gran oportunidad, ¿no?, para cambiar el motor nuevo y tomar la penalización. Desafortunadamente no está listo el motor y bueno, creo que lo vamos a tomar en Rusia. Muchos problemas de motor, lo cual nos aleja en estas dos carreras mucho de los puntos. Bom, aí, brevemente, foi um problema de motor, segundo ele, e que ele fica com muita pena, porque, na verdade, uma punição que ele poderia tomar mais tarde, vai tomar na Rússia, né, por causa desse motor, já que ele estava com... Esse é o motor mais antigo, né? Vamos ver se eu ouvi isso bem, mas eu acho que era isso mesmo. Obrigado, Mariana. A gente está vendo exatamente o momento em que tivemos a bandeira vermelha no finalzinho do treino, que o Sérgio Pérez acabou sendo eliminado ali no finalzinho do Q1. Notícias mais recentes aí do Mundial de Kart. Sim. O Rafael Câmara, que é pernambucano, ele venceu uma das baterias da OK Júnior. Maneiro, bom. E na OK, o Lingali infelizmente bateu
saiu da corrida. E o Gabriel Bortoleto terminou uma em segundo agora. Boa. Legal, lembrando que são eles correm 6 vezes, né, até chegar à bateria final, que são por chaves, né, A contra B, depois C contra D e assim vai. Então são 6 corridas e bem tenso ali o dia todo. O Campeonato Mundial de Kart que está sendo disputado na Finlândia, onde há 2 semanas atrás estavam acontecendo eliminatórias e teve um problema danado na pista lá, pista perigosíssima, mas deram um jeitinho e agora está tudo bem lá com o kartódromo finlandês. Lembrando que a gente vai ter aqui uma etapa do Campeonato Mundial de Kart, né, Felipe? O ano que vem não é etapa, é o Mundial, né? O Mundial, desculpa, porque, exatamente. Como isso por causa de custos, né? Então você tem um dia só o Mundial e pela primeira vez vem para o Brasil. Olha, depois de 2014, 14, 15, 16, 17, só deu Hamilton. E o ano passado, Raikkonen foi o mais rápido, na pole position. Mundial em Birigui. Um excelente kartódromo construído, inaugurado no ano passado. É um kartódromo novo, exatamente. Uma pista bem grande, um lugar bem bacana mesmo. E vai lembrar também que só deu Mercedes desde a era dos motores híbridos, né, em Monza. Desde 2014, só vence em Monza Mercedes. Imagine o quanto a Ferrari sonha com essa vitória, né? E agora até pouco mais favorita na corrida. Já começou o Q3, agora começa o lado tenso da classificação. Agora é tensão nível máximo. Uma saudação especial para você em todo o Brasil ligado aqui no Sport TV 3, nesse momento acompanhando conosco ao vivo com exclusividade. Eu lembro para você amanhã que a partir das 10 da manhã você acompanha o Grande Prêmio de Monza, a 14ª etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1, pela Globo, narração de Galvão Bueno, comentários Reginaldo Leme e Luciano Burti, reportagens Mariana Becker às 10h10, a previsão da largada do Grande Prêmio Italiano e a previsão é de chuva. Vamos ouvir o Verstappen? Yeah, and it was without a tow, so we were very competitive, and I was looking forward to try and do something in Q1, but yeah, it didn't work out. We'll look forward to tomorrow, and hopefully we can come forward. Falando ali que a volta ele fez sem ajuda, né? Mas acabou que deu a vermelha, tudo ele ficou, ele estava querendo entrar para o Q1 para ver o que ia acontecer. Mas agora é deixar para amanhã. Não muda muito a situação dele, porque ele já ia largar de trás mesmo. Agora, interessante, Regi, foi... Olha a fila indiana ali, viu? E foi ver que a Ferrari estava lá na hora de liberar. Só saiu, o Ocon só de olho aí, só saiu a hora que a Mercedes liberou os carros. Olha a confusão que já deu ali, ó. Isso, rapaz. Os carros da Renault atropelaram ali o carro da Ferrari. E esse é o momento mais crítico, né? Que eles estão tentando se achar. Você vê que o Leclerc já ficou para trás. Um não quer puxar o vácuo do outro, só que ao mesmo tempo não tem como, né? A Mercedes saiu na frente de todo mundo, só que eles devem ter parado. A gente perdeu a imagem aqui, só que eles devem ter... tá bom, eles lideraram todo mundo e tiraram o pé completamente. Vamos ver o que aconteceu no replay aí. Eita, passou reto. There are guys going through the cut through in turn 1 to get at the back of the queue. Yeah, copy that. Ele passou pelo rádio, que o Albon falou, ó, tô cortando a chicane ali, só que para ir atrás da galera, né? Agora a gente vai ver principalmente essa briga aí entre Vettel, essa disputa particular entre Vettel e Leclerc, e na posição na pista aí não tem como ir buscar o vácuo agora, né? Até tem, mas tem que passar gente aí nessa volta de aquecimento. Se bem que depois tem mais uma rodada aí. Alguém já falou que o Stroll tá ali no Q3, não? Na Bélgica já estava. Exatamente. E se o Leclerc, se ele não for atrapalhado, ele tá num vácuo bom aí, hein? De novo falando sobre Leclerc e Hamilton. Leclerc, se fizer a pole, ele empata com Bottas e Hamilton no ano, 4 poles cada um dos 3. E na posição entre eles dois, na disputa entre eles dois em posição de largada, o Leclerc ganha do Vettel de 7-6, sendo que
ele tem 3 treinos que ele não participou. Ele bateu no Q2 em Baku, teve aquele erro da Ferrari no Q1 lá em Mônaco, que soltou ele muito tarde e ficou sem tempo na Alemanha. Olha, se o Leclerc não errar essa volta, ele vem com uma volta voadora. Ele foi bem, pegou um vácuo bom na curva 1, foi setor roxo, bem na frente de todo mundo, com 26,4. Fez um setor 2, ok, mas daí já se esperar. Tá perdendo tempo tanto para o Bottas como para as duas Mercedes, mas vem para uma volta boa o Leclerc. O Bottas faz o melhor segundo setor. Leclerc tem o melhor primeiro, Bottas o melhor segundo. O Vettel passou um 19,4. Leclerc com 19,3. Passam os 2 carros da Ferrari. Hamilton se mete ali no meio. Opa! Raikkonen, bandeira vermelha. Escapou o Raikkonen, bandeira vermelha. Nossa, o Raikkonen tirou o dia para bater, hein? Já tinha batido na Bélgica e hoje é a segunda vez. 6 minutos Neste e 35. fim de semana é a segunda vez. Exatamente, Regis. 6 minutos e 35 para acabar a sessão. Bandeira vermelha, relógio travado. Peter Sauber. Isso vai gerar uma confusão ainda maior, porque todo mundo volta para o box e vai sair ao mesmo tempo de novo. Quer dizer, vai voltar toda aquela confusão de quem sai na frente, quem pega o melhor vácuo, que é o que aconteceu. O Leclerc encaixou certinho o vácuo e o Vettel deu a cara pro vento. Foi uma boa volta do Vettel. Foi na parabólica. Sim. Estragou o brinquedo ali, hein? Pô, tá escrito ali, quando você dirigir, nunca beba. Ele bateu bem no beba ali. E bem o Raikkonen. Bem o Raikkonen. É, eu tô falando, né? Não quis falar nada, né? Foi bater bem ali, Kimi. Kimi que é idolatrado pelos tifosi também, né? Vamos ver. Vamos ver e ouvir. Som na caixa aí, Luque. A impressão que dá que ele foi levantar a velocidade mínima, né? Você vê que ele foi na freada, ele começou a colocar o pé no acelerador, foi a hora que a traseira escapou. Vettel. Olha, essa voltinha pode anular aí, pode deletar. Aperta a tecla delete. Eu não queria ser comissário, será? Porque eles não deletaram ainda não, a volta tá aqui, hein? Olha, essa é daquelas que eu não queria estar na sala dos comissários, hein? Pode deletar, amiguinho. Se a regra vale... Não, mas tem que aparecer a faixa branca inteira. Né? Você tá fora. Pronto. Se você estiver beliscando a faixa branca, tá ok. Cadê o VAR? Cadê o VAR? Não, e o que não falta na Fórmula 1 é VAR, né? Que você tem a on-board do piloto, você tem a externa, que é a que a gente vê, que é a imagem, e câmeras fixas, que é do traçado. A Fórmula 1 ela não perde nenhuma imagem do circuito. Reginaldo Leme, Kimi Raikkonen na Mercedes. Não, mas é o safety car. Ele tá no safety car. Pensei que ele tava na Mercedes. Pegou uma carona. Vamos chamar o nosso VAR. Vamos lá. Nosso VAR, então, em ação. Nosso VAR em ação. Olha, foi tudo, hein? Tudo fora, amiguinho. Ó, essa não tem escapatória, Felipe. Felipe, não tem escapatória, Felipe. Vai, analisando como comissário, eu gostaria de ter um ângulo da frente também, mas eu acho que saiu todo... Isso é o comissário mesmo. Eu vou bater nesse cara hoje. Não, e lembrando que eu votei nele, né, também, então, pra fazer a pole. Não, brincadeira. Brincadeira. Hoje ele tá sendo comissário mesmo. Meu Deus. Agora os comentários do comissário Felipe já foi. Não, mas ali, dá impressão. Olha, estragou tudo aí. Estragou o brinquedo, hein? Até ver se não vai precisar trocar câmbio. Candidato à última fila junto com o Verstappen, né? Se tiver que trocar, aí começa a complicar a vida dele. Vamos de novo. De novo. Aí é do ponto de vista do Hamilton. Você vê que perde de uma vez ali. E ainda que essa brita segurou legal ali um pouco para não bater mais forte. A gente fala tanto dos autódromos modernos, que a área de escape com cimento dá mais segurança, com asfalto, né? Mas a brita aí é super necessária, né, Felipe? Não tem como não ter brita ali na parabólica, né? E você vê que eles dão uma distância, que a gente viu na entrada, aquele acidente do Derek Warwick, que ele bateu, que ele escapou um pouquinho, que é o que todo mundo tá fazendo. Sai com as 4 ali e antes entrava pra brita e destruía, né? E agora não, eles colocaram essa faixa grande de asfalto, só que tem um lado ruim, que é essa da penalização, que a gente estava questionando da linha branca aqui. Mas quando escapa de vez, a brita, em algumas situações ainda é a melhor alternativa.
se não tem uma área de escape muito grande, que se não pode, né? Às vezes por corte de árvore, como você mencionou, de algumas pistas, ainda é a melhor alternativa. E o Hamilton está ali tentando se manter entre... nem está entre as duas Ferrari, está entre a Ferrari e o companheiro dele, o Bottas. E vamos lembrar que nesse ano, das 13 corridas disputadas, em 9 delas, o vencedor foi aquele que largou em segundo. Vamos ouvir Mariana Becker. Fala, Mari. Não, é que na hora que o Kimi saiu, que deu essa bandeira vermelha, todos os pilotos, você vê como as pessoas estão atentas nesse momento, depois de tudo que aconteceu, todos os pilotos estavam dando entrevista aqui no cercadinho, Lando Norris, Gasly, Kvyat, todo mundo parou, Verstappen, para ver o que tinha acontecido e checar que estava tudo bem com um companheiro aqui de Fórmula 1. Essa tensão que fica no ar, né? Eu me lembro que eu vi uma imagem do Hamilton, que estava dando uma entrevista logo depois do treino classificatório em Spa, e ele estava exatamente no cercadinho, falando com os repórteres, com a Mariana Becker e os outros colegas, e no momento do acidente do Antoine Hubert. E ele parou para ficar vendo e fez uma cara assim, tipo, foi feio. Ele ficou tenso ali na hora, né? E aí depois aconteceu o que aconteceu e agora todo mundo mais tenso ainda, né, Felipe? É normal, né? Quando você vem de uma semana ruim e agora acabou de acontecer naquele local que o Raikkonen bateu, né? O acidente com a Fórmula 3, então fica mais tenso mesmo. Lembrando, voltando a falar um pouco de brita, né? É importante que ela também tenha a altura certa. Se você faz uma brita e ela fica muito dura, se chove, se você não, ela dá uma manutenção, né? Se chove e não dá manutenção, ela vai ficando dura e compacta, não serve, porque e se ela tiver muito num tecido escovada bem ali, formar bolos, também pode capotar o carro. Para dar um exemplo, por exemplo, em categorias na Europa, eu fiz um treino uma vez de caminhão lá atrás, numa pista da Europa, e a brita, para as provas de caminhão onde não tinha espaço, eles cavavam um buraco de 1,5 metro e colocavam uma brita bem solta, para se o caminhão entrar, ele atolava lá dentro e não chegava a bater. Só que dá um trabalho enorme de sair. Então, cada categoria e cada... Dá mais pro caminhão, né? Exatamente, Tonelada cada peso. ali, né? Então, por isso que às vezes a gente vê coisas acontecer e fala, pô, mas na corrida de carro, depois de moto, porque cada categoria, dependendo do peso, é uma situação diferente para a segurança. Você tem toda razão. Tá aí o Mattia Binotto, Harry Potter da Ferrari. Vamos ver o que houve com o Seb aí. Olha só. Não, aí essa mas tá bem. Mas não foi essa, não é aquela lá, estão querendo enganar a gente. Essa não é aquela. Essa aí... foi essa aí, ó. Foi, mas amiguinho, com as 4. E não tem... Cadê o onboard? Não tem onboard, não tem nada. Saiu com as 4 e ele saiu, pronto. 6 poles o Hamilton. Ele quer onboard porque não aparece a linha branca no onboard. 5 poles do Fangio e 5 do Ayrton Senna em Monza. Os maiores recordistas de pole positions. Grande argentino, Juan Manuel Fangio, cujo ídolo, Ayrton Senna era ídolo dele, né? Em 51 e 52, Fangio fez dobradinha com o Piero Taruffi, aí nessa pista já de Ferrari. Torcida finlandesa, torcida italiana, torcida laranja da Holanda. Teve torcida do Giovinazzi que a gente já viu hoje. Olha só, os torcedores se veem plugados ali no telão. Aí é uma festa, né? Aí o pessoal paga um pouquinho mais caro, porque bancada coberta. Não tem nada que supere público de automobilismo. Olha que eu transmito esportes aí por todo o país. Já tive a oportunidade de viajar também algumas vezes aí em alguns cantos do mundo, mas a torcida do automobilismo, o fã do automobilismo, eu não sei se talvez porque eu ame tanto esse esporte, mas é um fã especial, é um fã diferente realmente. Esse é o chefe executivo da Ferrari, Louis Camilleri. Mas eu digo o seguinte, porque o cara sofre, ele para o carro longe, ele anda pra caramba, às vezes fica em locais onde não tem acesso nem a banheiro, debaixo de sol, debaixo de chuva, às vezes em pontos da pista onde você vê o carro passar, como o Spa, por exemplo, você vê o carro passar, são 7 km de volta. Quer dizer, o cara só vê o carro passar de vez em quando, né? Mas o cara tá lá. É impressionante o fã do automobilismo, o que faz, né, o fã pra ver corrida, é realmente especificamente uma coisa à parte. Esse da Ferrari, né, Sérgio? Porque esse aí pode sentar quem for lá dentro que vira ídolo, né? Não interessa, porque eles querem saber o piloto, que é como o futebol, né? Assim,
Então é muito bacana, né? Eles tiveram a festa da Ferrari que fizeram, até o Massa apareceu. E você vê que o pessoal é completamente maluco aí por todos os pilotos que passaram pela Ferrari. 90 anos de Ferrari e lotaram a Piazza Duomo ali em Milão. E parou. Eu até tinha um amigo que estava lá visitando, não sabia de nada do que estava acontecendo, eu tive que contar para ele. Parou a praça. Q3 faltando 6 minutos e 35. Eles não devem consertar aquela barreira ali onde estava o anúncio ali da cerveja. Não deve consertar aquilo ali. É só varrer a pista e acertar um pouquinho a brita, né? Sim, sim. Eu acho que lá não tem problema. 30 segundos agora, né? Passaram pra gente. Isso. Você vê que o garoto já tem a Leclerc. Não cabe de um lado só do rosto, né? E o boné não cabe, o boné tampa tudo ali, né? E ó, amanhã vocês vão ver essa sobreviseira que tá mostrando que deu um close ali. Porque o problema da pedra que você pega, que a gente tá vendo bastante bater em capacete e tudo, quando ela bate na sobreviseira, ela amassa as de trás também, né? Aquilo lá é boa para sujeira a sobreviseira, mas se pega, é difícil, tá? Normalmente as pedras, o carro é desenhado para a maioria da sujeira, das pedras e tudo, ela pega da viseira para cima. Se pega da viseira para baixo é que você precisa corrigir a parte de entrada do vento ali. Mas pode ser um problema amanhã sim na corrida, a quantidade de pedra que tá voando na pista. Olha, a gente está falando aqui da volta do Vettel, até agora não teve nenhuma informação de que ela foi anulada. Não. Né? Nenhuma informação. Isso aqui foi o que nós vimos aqui, mostramos de novo, no entender do que a gente compreende que a direção de prova passou para os pilotos, ela deveria ser anulada. Eu não estou dizendo aqui que eu tenho razão, nem que eu quero que seja anulada. Eu só estou falando baseado no que a gente ouviu e viu que a Mariana falou, e que o Felipe já falou, o Felipe que é comissário já falou. Vamos ver o que aconteceu. Até agora não foi anulada a volta do Vettel. As câmeras que eu falei que a FIA tem umas câmeras que elas levam com eles, né? Que são câmeras São digital. especiais, né? Exatamente. Então, e até muito bacana de ver que, por exemplo, elas são câmeras fixas, quer dizer, você não depende de ninguém para operar ela, só que elas cobrem 100% da pista. Uhum. E ela tem um sistema que você fala, eu quero seguir o carro tal. Ela vai cortando as imagens, vai seguindo aquele carro específico a volta toda. Então, você não perde absolutamente nada. Só que também ela não tem uma qualidade que você, dependendo do ponto que ela está nesse aí, ela pode servir ou não para ver esse pelinho ali se passou ou não da linha. É o VAR da FIA, né? Um VAR próprio, digamos exatamente, assim. Porque em grandes acidentes ou em grandes confusões, se deixou passar, não deixou, atrapalhou, não atrapalhou, é uma ferramenta que é muito útil, porque daí você cobre de uma forma geral, mas ela não tem uma capacidade de aproximação, né? Então você vê tudo, mas no detalhezinho você não consegue ver 100%. Mas os comissários também se utilizam da transmissão da TV, essa imagem que a gente está vendo também para analisarem? Sim, é mais uma imagem disponível, né? Então na sala dos comissários você tem essa que a gente está vendo, mais outras imagens não cortadas, né? Exclusivas. Então, exclusivas, todos os rádios, todas as onboards, mais a telemetria ao vivo de todos os carros, quer dizer, muita informação. Então às vezes o cara fala, pô, mas por que não decide? Você imagina a pressão na sala dos comissários, quando às vezes acontecem um acidente, 2, 3 acidentes na largada e tudo, é muita informação para ser analisada em pouco tempo. Então a tensão é muito grande e, falar bem a verdade, eu não sinto muita falta não. Olha lá, vamos lá, e aí? Jean Todt tá lá, hoje é o presidente da FIA. É aquele negócio, é igual partida de tênis ou partida de vôlei, né? Se tiver 1%, 99% fora e 1% em cima da linha branca, não é desclassificada a volta, né? Será que eles estão computando a sombra? A sombra vale, ó, a sombra ficou dentro. Olha. Tá dando a impressão que tocou a linha branca assim. Olha, nesse ponto parece que você vê um verdinho ali. Né? Exatamente, nesse ponto parece que... Essa hora é chata. Por isso que eu olha só, a linha branca parece completamente. Aqui realmente dá a impressão que tá fora. Aí tá. E essa imagem é da transmissão, hein? Essa imagem não é nossa aqui não, é da transmissão. E por isso, né, que a gente fala que o legal Quer dizer, mesmo... desculpe, só Vlaum, é a mesma imagem, só que é a transmissão que tá fazendo esse... Ah, não, desculpe. Então, perdoe-me, eu tô corrigindo aqui, o Eduardo Lopes, nosso coordenador. Nós é que estamos fazendo isso. Nós é que estamos mostrando isso. Não é a FIA que está analisando nesse momento. Não é a FIA, não. A análise agora é do Felipe Jafone. Dá realmente a impressão que saiu, mas o que eu ia falar é o seguinte, como é chato isso aí, né? De você ter que
analisar, o ideal mesmo é que a pista não deixe o piloto ir para lá. E se ele, caso ele vá, ele seja prejudicado. Só que o problema é você achar a segurança, fazer isso com uma certa segurança e não acontecer o que aconteceu na Fórmula 3 de você colocar uma lombada que o carro de repente sai decolando. Você viu a informação aí de que as 20 poles que a Ferrari já tem em Monza representam assim, o maior número de poles que uma equipe tenha no mesmo circuito, num único circuito. E ela tem 18 vitórias, só que a última foi em 2010, ainda com Fernando Alonso. Isso aí. Faz tempo, hein? Bastante. Olha, vai ser tenso essa saída. Não quero falar, não. Albon, o Raikkonen já bateu, o Stroll também não tem tempo. Nem o Albon, nem o Stroll tem tempos ainda. Porque o que pode acontecer? Eles aguardarem tanto que o primeiro que sair consegue abrir a volta e o resto não vai nem conseguir abrir, que eles vão deixar no limite ali. Ninguém quer ser o primeiro. Olha lá, 2 minutos. Vai passar de 2 minutos agora. O que a gente viu ele, Tônio, é exatamente o apelido do Antoine Ribeiro, que o Leclerc está usando. Usou na Bélgica e está usando agora. E você vê que ficaram ali para todo mundo junto, né? Desculpa, ficaram para as equipes menores liderarem. Agora, será que é o suficiente para... Se eles começarem a enrolar muito aí, ó, deixa que eu vou... Não, espera aí, daqui a pouco, não vai abrir a volta. Acabou, que é o que o Leclerc está querendo. O Hülkenberg passou reto. Mas por quê? Vai jogar, agora ele vai esperar, deu uma de malandro. Ele puxou toda a fila aí, puxou e agora vai dar estacionado. Só que ó, ninguém quer passar ele, tá todo mundo esperando. Aí vai ou não vai, ele é obrigado a ir. Jogo de xadrez. É o que vale a pole, é o que vale. E agora se esperar demais não abre a volta, falta 1 minuto e 17 agora. Olha lá, estão formação esquadrão agora, olha lá, formação esquadrão. Ninguém acelera. Quem for na frente tá morto, eles sabem disso, né? Eu não tinha visto isso ainda na Fórmula 1, vocês já tinham visto isso? Eu não tinha visto isso. E as Ferraris falaram, quer saber de uma coisa? Vamos nós então. Foi embora o Vettel. Olha lá. E o Sainz se meteu entre o Leclerc e o Vettel. Que confusão. Amigo, que último minuto é esse de Q3? Olha, o Sainz aí vai passar o Vettel também, ó. O Sainz falou, vocês não vão, vou eu. É porque eles precisam começar a acelerar mesmo para ter a possibilidade de abrir a volta, né? Vai todo mundo abrir a volta no limite de tempo. Será que todo mundo abre? Eu não sei se o grupo de trás abre não, hein? Já estão nas Cari. 26 segundos, vai ter gente que não vai abrir a volta não. Olha, o Leclerc vai passar o Vettel. O Leclerc passou o Vettel. E vai puxar o Vettel. Se ele fizer isso, puxa o Vettel, mas ele tem um vaquinho do Norris na frente. O Hülkenberg quer pegar um vaquinho ali também. 6 segundos. Não vai abrir. Olha aí, 5 segundos, 4. Será que vai dar tempo, gente? Ninguém vai. Zerou. Zerou. Simplesmente o Sainz abriu a volta. O Sainz abriu. O Sainz abriu a volta, a pole de Charles Leclerc. Olha, fizeram um jogo perfeito aí. O Sainz abriu a volta, o Leclerc também. Mas o Leclerc abortou, né? Eu nunca tinha visto isso na Fórmula 1. Não, os dois estão indo, o Sainz e o Leclerc. Os dois que abriram volta. Vamos para os setores, 27 pontos. Olha só a alegria do pessoal da Ferrari. Charles Leclerc é pole position, é a 4ª pole dele, Reginaldo Leme. É a 4ª pole, empatando com o Bottas e o Hamilton no ano. É impressionante esse resultado do Leclerc e o Vettel não consegue acompanhar. E olha a cara do Toto Wolff. Essa aí não... E fez, né, certinho, a Ferrari não tinha o porquê. Quem estava querendo a pole ali era o resto, né? A vantagem é muito grande. Caramba, que, olha, fazendo 4, tá, Rip, Tônio. Foi o maior anticlímax que eu já vi numa prova de classificação na Fórmula 1 desde que eu vejo Fórmula 1. Eu nunca vi um anticlímax como esse. Nunca vi um anticlímax como esse. Nunca vi. Você não abrir em volta. Não abrir em volta. Isso é uma coisa incrível. Eu me lembro daquela coisa de ficar assim no limite, abrir volta faltando 5 segundos, 10 segundos. Agora abrir volta, não conseguiram abrir volta. Isso. O Albon e o Stroll sem tempo. Eles vão largar ali em 8º e 9º sem tempo. Isso pode até gerar alguma coisa aí pro ano que vem de eles mudarem o formato. Porque você vê, como é uma vantagem muito grande você puxar quem vem atrás. Então talvez o formato para essa prova específica tenha que ser revisto, né? What a mess. E ele falou,
né? Sorry for the mess in the last lap, but... Ele falou que desculpa por ter errado aí a última volta. E acho que nem valia a pena ele completar, não tem por que forçar o motor, que é um ritmo complicado. E precisa até ver se vai ser revisto. Olha o desespero do Hamilton querendo ir, ó, acelerar, ó. E ele querendo ir, porque ele sabe que o tempo vai acabar, querendo atropelar todo mundo para tentar abrir a volta e tá preso. E recebe a bandeirada, e acabou. Olha só a frustração ali. Caramba, que coisa impressionante isso. Amigos, eu tô aqui. A cada dia mais eu me surpreendo com a Fórmula 1. Que coisa impressionante isso. Olha que ele quase saiu ele saiu do traçado mesmo para tentar receber essa bandeirada e não conseguiu. Fato inédito, hein? Tá aí. Fato inédito. Estamos vivendo um fato inédito na história da Fórmula 1. E os tifosi agora? Estão felizes, não? E que fase esse moleque, hein? Isso. Fase maravilhosa. Lembrando que ele iguala, como o Reginaldo já falou, o número de poles do ano, junto com Hamilton e Bottas, 4 cada uma. Acelera demais e precisa ser tudo certo, né? A gente falou muito dele ontem, a fase que ele tá, como ele tá sabendo lidar isso, né? Tratando o Vettel muito bem, levantando sempre a moral do Vettel, falando a última corrida que... Gol da Itália. Gol da Itália, né? Do quanto o Vettel foi importante para a vitória dele, que o Vettel ajudou ele na vitória dele do ano passado. Então ele tá sendo um piloto que tá fazendo tudo certo. E o incrível é que o Vettel fica na 4ª posição. Ele vai dividir a fila com o Bottas e o Hamilton é terceiro. To come here on the back of winning Spa, to claim a pole position in front of Ferrari's vindo home depois de uma vitória crowd, and when you get that reception when you draw up, e must de be repente incredible. vindo para cá, né, para casa deles, com uma recepção dessa. Uns dias atrás em Milão foi impressionante, que foi o Reginaldo falou agora, que já foi impressionante, agora ainda mais. Ele falou, é muito legal ter a pole, mas foi uma bagunça total, né? Foi uma pena que né, no final não conseguiram dar aquela última volta que o piloto quer dar, né? Ver o quanto consegue extrair na última volta. E falando um obrigado ali em italiano para toda essa galera aí. Falando se ele acredita que tem um ritmo amanhã para a corrida. Então ontem eles fizeram uma corrida, uma simulação de corrida boa, ele acredita que é bom. E vamos esperar aí para uma boa corrida, é o que ele está falando. Lewis, I know you're never happy unless you get in pole position, but ele nunca está feliz quando ele não está na pole. You're on the front row, and at the same time you missed out in the last run because of all the tactics we get in that tow. How do you sum it up? E como é que foi com toda a bagunça aí? E já é muito bom eu estar na primeira fila aí. Ainda para a equipe é muito bom. E que realmente a hora mais legal é aquela última volta. Mas que o sistema que eles estão usando hoje deu nisso. Todo mundo teve que tirar o pé e... Então ele falou, é interessante, né, que eles fizeram a pole position na primeira andada e depois meio que controlaram, até meio que jogou na cara da Ferrari ainda. Yeah, definitely. I mean, on the outlap is dangerous for us all. You know, there's people slowing down and you que realmente a saída de box está perigosa, porque muita gente andando devagar, outros querendo acelerar. Então eles, particularmente por estarem mais fracos que a Ferrari na reta, eles precisam estar atrás de alguém para fazer uma volta boa. Então que só de estar aí na primeira fila já pode dar uma briga boa amanhã. Valtteri, that was quite a difficult session, and you almost had a lap cancelled. You know, the tow is worth a lot of time. But it got reinstated, and luckily because that last run didn't come off. Yeah, I was quite unlucky there, and also had the yellow flag in the first run. In the last corners, I had to lift off, so I believe I missed the pole. Então ele falando que a última amarela ali, ele acabou, acho que até perdeu a pole ali, na última amarela. Mas que eles estão perto, mas amanhã o que conta realmente é amanhã. Com certeza é um clima muito bom ali e tá aproveitando bastante ali.
se divertindo até o momento. E amanhã ele tem certeza que vai ser bom também. Mas pelo que o Hamilton falou, ele até jogou. Falou, você viu o sistema que eles fizeram, né? Garantiram a pole na primeira saída de pneu e depois seguraram o bolo ali, né? Mas eu não vi a Ferrari fazendo muito isso. Pode ser, a gente analisando com calma, pode ser um jogo deles, sim. Esperaram, colocaram lá na frente e ficaram. Não, acelera, agora eu acelero. E para tentar forçar, né, a Mercedes não abrir a volta. Pode ser que tenha rolado, sim. Eu acho que foi um pouco de exagero do Hamilton. Sim, sim. Né? E não deve ter sido de propósito. O que foi de propósito foi exatamente aquilo que a gente falou aqui, de ninguém querer começar, né? Ó, a Ferrari aí, nesse momento, ó, os dois fecharam a pista, ó. Você pode ler desse jeito, vai? Você pode analisar de uma forma que, ó, estão as duas Ferraris ali segurando quem vem atrás. E agora teve até uma travada de roda ali. Ó, daí a hora do Hamilton querendo abrir volta. Mas ainda tem o Ricardo na frente dele. Exatamente. Então, quer dizer... né, a informação chega até pra gente agora que essa última volta aí tá sob investigação. Que se eles acharem que alguma coisa luz verde passa o Leclerc. Exatamente. A luz vermelha agora acabou. acende. Então, a partir do Vettel ali, acabou. Então, isso está sob investigação que eles podem chegar à conclusão que isso foi feito de propósito por algum piloto ou equipe e acabar tirando a melhor volta. E aí mudaria toda a história. Né? Meu Deus, que coisa impressionante. Reginaldo Leme, você que tem tantos e tantos anos de Fórmula 1, ainda a gente sempre se surpreende vendo mais alguma coisa que a gente não viu antes, né, Regi? Em classificação, essa aí para mim foi, acho que inédita. Acho não, com certeza inédita. Já vi disputas desse tipo, já vi decisões que acabam indo para o tribunal em corrida, mas na classificação não. E vamos lembrar, né? O Hamilton fez segundo tempo, né? Em 9 casos das 13 corridas disputadas, quem venceu foi o cara que largou em segundo. Só repassando o Leclerc em primeiro, Hamilton em segundo, Bottas em terceiro, Vettel em quarto, Ricardo em quinto, Hülkenberg em sexto, Sainz, Albon, Stroll e Räikkönen. Estamos completando a nossa transmissão, agradecendo a participação do Reginaldo Leme, do Felipe Jafone e também da Mariana Becker. Amanhã às 10 da manhã na Globo, você curte todas as emoções da Fórmula 1 e a 14ª etapa do Campeonato Mundial. Amanhã tem Galvão Bueno às 10h10 na largada do Grande Prêmio da Itália em Monza. Um grande abraço a todos, obrigado pelo carinho, pela audiência, valeu demais a sua companhia. E aí, tá ligado? Sport TV, somos todos campeões.